Boa noite! Como é que vocês estão? Depois aí de uma semana de folga do Conversa de Boteco, estamos aqui de volta e hoje com um convidado que vai falar pra gente sobre algo que vem sendo democratizado aí há pouco tempo. Então nós temos aí uma sequência, né, de informações para que a gente possa receber do Luiz Alves, que ele é especialista em física quântica e vai trazer esse conhecimento na prática para gente. Então, eu só estou esperando aqui entrar, acabou de entrar o Luiz, vamos chegando, aproveita e pega esse aviãozinho aqui abaixo, encaminha para os seus contatos, porque o Luiz, ele é autor de 12 livros e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre isso e nós temos que prestigiar e aproveitar um conteúdo como esse. Então eu vou colocar aqui o Luiz, né, no ar para que a gente possa ouvir e aproveitar essa uma hora aí que nós temos com o nosso convidado. Então deixa eu colocar aqui. Opa! Mostrando aqui a cachorra. Eu não tô conseguindo. Agora. Vamos lá. Hoje eu tô com a internet mais lenta do que eu tô acostumada. Olá, boa Pronto. noite. Boa noite a todos. Olá, Kelly, tudo bom? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo aqui no nosso Muito, canal. muito obrigado. Deixa só dar aqui um jeito na imagem, Eu a também ver se isto fica tudo. já me ajeitar aqui, porque é a primeira live que eu tô fazendo, então eu não conheço a internet aqui da casa da minha tia. O horário tá todo diferente do que eu tô acostumada, porque eu tava em Portugal, então o fuso horário era o Sim. contrário. Então, mas vai dar tudo certo. Já deu, Tá já deu. certo. É assim, eu em primeiro lugar, portanto, eu estou a ver que as pessoas estão a entrar agora, estamos com 6 pessoas ao vivo. Quero dar as boas-vindas a todos e quero agradecer à Kelly pelo convite para participar neste bate-papo, porque eu acho realmente que é muito interessante. Não só o formato de estarmos aqui no Instagram, as pessoas pedem muito para eu estar a fazer lives aqui no Instagram. Infelizmente o meu tempo não é muito e realmente eu tento fazer os possíveis, mas ainda não consegui cronograma para poder fazer isso. E, portanto, foi com imensa gratidão que realmente aceitei o seu convite e podermos realmente transmitir conhecimento, que eu acho que é a parte mais importante para nós, enquanto terapeutas, é realmente agregar valor à vida das outras pessoas. Penso que é para isso que estamos todos cá. Perfeito, é isso mesmo. E eu agradeço, né, você ter aceito, porque eu sei que o seu tempo ele é bem restrito, né? Eu estava Bastante. comentando aqui enquanto eu aguardava você entrar que você é autor de 12 livros, é especialista, é pesquisador nessa área e que é uma área que vem sendo democratizado, um conhecimento há pouco tempo. Então é um Sim. mistério para muita gente. O máximo que as pessoas entendem como referência é quando a gente fala: você já ouviu falar sobre o livro O Segredo? É a única referência que a grande Sim. maioria tem. E aí, quando as pessoas começam a tomar contato, né, com esse tipo de conteúdo, é que começa a descobrir um mundo que não tem a mínima ideia que Que existe existe. e que influencia a nossa vida Quer todos. dizer, pelo menos não tem ideia que exista conscientemente, porque inconscientemente toda a gente sabe que existe, não é? Exato, exatamente. Mas aí eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho sobre o seu trabalho, quem é você, porque ninguém melhor, né, do que você para fazer isso. E Ok. enquanto isso, tem um pessoal aqui entrando, pedindo para dar oi. Então, Oi, Marcos. mundo, boa noite. E vamos, Boa noite. como eu estava falando antes de você entrar, vamos convidar os amigos. Apesar que aqui no Brasil é cedo, então a gente tem uma dificuldade, às vezes o pessoal ainda está se locomovendo, né? Exato, ainda está chegando a casa. É, Ficar gravada, enfim, depois quem não conseguir assistir agora, assiste depois. Então vamos lá, claro. conte pra Ora gente bem, aí. muitas pessoas, eu já estou a ver aqui pelos nomes que alguns já são meus seguidores, portanto é bom e já conhecem o meu histórico. Mas para quem não conhece e é seguidor da Kelly, portanto, muito resumidamente, eu vou fazer aqui enxugar o máximo possível para não ficar muito maçado. Eu durante toda a minha vida, de uma maneira ou de outra, eu sempre percebi que eu tinha muita facilidade em alcançar aquilo que os outros diziam que era impossível. Portanto, havia muitas pessoas que diziam assim: tu queres atingir um determinado objetivo, isso é impossível, ninguém consegue.
E passava algum tempo eu conseguia. Então todo mundo me dizia, o Luís nasceu sob a influência de uma estrela, de um anjo, da guarda, tem muita sorte. E a partir daí, Kelly, eu acho que foi com 12 anos que eu tive a minha primeira grande manifestação. Eu comecei a perceber realmente que eu sabia de algo, ainda que eu não conseguisse explicar de forma racional, que havia aqui algo misterioso associado àquilo que era a vontade e o alinhamento. Eu nessa altura não sabia o que era alinhamento, não é? Apenas sabia que se eu tivesse muita força, muita vontade de alguma coisa e acreditasse que isso se iria manifestar, as coisas aconteciam. E da maneira mais inesperada. Uma coisa estranhíssima. Circunstâncias totalmente anormais, não é? Vinham até mim e as coisas foram começando a desenrolar-se. Entretanto, portanto, eu comecei isso com 12 anos na área da música. Eu tive 10 anos ligado à música, enquanto baterista e vocalista de uma banda. Depois entrei na área da moda, em 99. Atingi o pico da minha carreira em 2007, quando criei a minha própria marca. Marca essa que eu não tinha capital para iniciar e que veio o investidor investir em mim do nada, mais uma vez, e coincide precisamente com a altura da publicação do Segredo, não é? Com 2006. E realmente, quando eu não gostava muito de ler, então o que eu vi foi o documentário. E quando eu ouvia aqueles especialistas falarem em uma coisa chamada Lei da Atração, eu dizia assim, bem, afinal não sou só eu que sou louco, existem outros caras que acham o mesmo que eu. Pronto. E a partir daí as coisas foram-se desenrolando e, entretanto, a vida foi dando muitas voltas. Fui viver para o Brasil a partir de 2008. Aliás, eu ainda vivo no Ceará. Eu não estou no Brasil neste momento, mas eu ainda vivo no Ceará. E as coisas foram realmente acontecendo até que eu chego a 2013 e tenho aquilo que a gente chama uma crise existencial. O que é que eu ando aqui a fazer? Porque vejam bem, eu tinha tudo aquilo que aparentemente uma pessoa é preciso para ser feliz. Eu tinha uma casa no Beach Park, portanto numa zona de luxo, não é? Com 4 dormitórios, a maior piscina do lado do bairro, portanto tudo maravilhoso, um ótimo carro, um excelente casamento, boa vida financeira, vivia em clima de férias e verão o ano todo e chegava ao final do dia e sentia-me extremamente infeliz. E eu perguntava, como é que é possível eu ter tudo aquilo que as outras pessoas desejam e mesmo assim eu sinto um vazio? Então eu entro num processo de introspecção e autoconhecimento muito profundo, muito doloroso, porque tive que enfrentar os fantasmas do passado, os medos, as minhas crenças, os paradigmas, e dizer assim, afinal, o que é que tu, Luís, estás aqui a fazer? Qual é o teu propósito de vida? E uma coisa que eu nessa altura consegui descobrir e despertar em mim foi que em todas as minhas atividades profissionais, na área da música, na área da moda, na área comercial, de treinamento, um dos meus propósitos era ajudar o próximo. E eu tinha muita expertise, vamos dizer, nesse processo. Ou seja, eu tinha facilidade em transmitir conteúdos e ajudar as outras pessoas a vencer. Então eu resolvi agarrar essa missão de vida de uma forma extremamente inesperada. Comecei a fazer formação em coaching, depois fiz hipnoterapia, PNL, comunicação hipnótica, lei da atração e por aí foi. E nessa jornada, especialmente de 2013 para 2014, o meu processo de transformação, que hoje se chama Ser Feliz é Possível, que é um livro, iniciou aí a minha carreira de autor. E nessa altura, que é ali aqui para as pessoas perceberem também um pouco, na altura em que eu tinha o meu primeiro manuscrito na mão, eu fui correr atrás de editora, como é normal, não é? A pessoa quer publicar um livro, pronto. E eu achava que esse era um veículo muito interessante para transmitir todo aquele processo de reestruturação do eu que eu tinha feito. E o que é que acontecia? As editoras diziam, não, a gente não edita, esse género de livro não vende, ninguém tem interesse em autoajuda, nada. E, portanto, utilizando a lei da atração, eu acreditei que isso era possível. Entretanto, eu soltei, eu vou já explicar um pouquinho o que é que isso significa, até porque o tema do nosso bate-papo é cocriação consciente. E disse assim, alguma coisa vai acontecer, não sei o quê, não sei como, não sei quem, não sei quando, mas vai. Já deu certo. E a ver um filme, e foi uma coisa extremamente curiosa, a ver um filme de Ridley Scott, o Prometheus. Era um filme, adoro ficção científica, eu acho que todo mundo que está dentro desta área de física quântica gosta dessa imaginação do futuro e etc. E então o que acontece foi que eu vi o filme a primeira vez, não gostei, e um belo dia vejo novamente.
e disse, realmente este filme tem um quê, eu gosto muito da saga Aliens, e na altura eu disse, isto tem realmente aqui um mistério, uma história por trás. Então fui pesquisar o que é que o Ridley Scott ia fazer de seguida. E descubro nessa altura, e também, eu também gosto, Marcos, e na altura o que é que acontece? Acontece que eu vim a descobrir que o Ridley Scott tinha acabado de comprar os direitos de adaptação ao cinema de uma obra que ninguém conhecia, que só tinha sido publicada em formato digital, em e-book, no Amazon, e que já tinha vendido 4 ou 5 milhões de cópias, num autor desconhecido. E ele tinha vendido os direitos de adaptação por 2 milhões e meio ou 3 milhões de dólares, portanto um valor significativo. E aí há aquele clique, aquele sinal que a gente recebe. É possível eu editar, sem uma editora, o meu livro em formato digital no Amazon? Então comecei a correr atrás. Corri atrás, descobri que não era só o Amazon que me permitia fazer a autopublicação enquanto editor, portanto, autor independente, o Google Play, o iBooks da Apple, o Kobo, a Livraria Cultura e por aí foi. E lancei o primeiro livro. E só para as pessoas perceberem como é que o Sem Limites e a Lei da Atração entra na minha vida, eu faço a publicação do primeiro livro, Ser Feliz é Possível, e o livro foi um fracasso. Fracasso. Faço o segundo livro, A Matriz, o Penso Positivo, e a mesma coisa. Portanto, vendas pouco expressivas, 50 cópias, 60 cópias, por aí. Lanço o terceiro livro, comecei a ganhar prazer pela escrita. Boa noite, Esther Oliveira. E, entretanto, lanço mais esse livro, A Matriz do Sucesso. E na altura que eu lanço o Sem Limites, o Sem Limites foi escrito de uma forma totalmente atípica. E eu acho que é interessante nós partilharmos essa história. Já assisti Marcos Dark, sou fanático e estou ansioso pela nova temporada. Então, o que é que eu posso dizer? O Sem Limites, que é um livro sobre a lei da atração, onde eu partilho essas experiências e aquilo que é a minha visão sobre a física quântica e a interpretação da mesma na vida prática, porque existe aqui o grande problema de nós vermos os experimentos de física quântica são feitos dentro de um laboratório, não é? E depois na vida prática, na nossa vida. Isso. Nós não estamos em ambiente controlado, não é? E a minha mulher, na altura, a Maria José, estava a escrever um livro dela. E eu parei estava fazendo a revisão do livro dela e há uma altura em que ela tem que fazer uma alteração no capítulo. Okay? Então eu fico ali com um tempo livre. Tinha o computador aberto, com o Word aberto e comecei a digitar. De uma forma inexplicável, algo dentro de mim me disse, escreve. Joga cá para fora tudo aquilo que tu sabes. E Kelly, você pode não acreditar e vocês todos podem não acreditar, mas eu estive basicamente em modo zen, portanto, totalmente focado naquilo que eu estava a fazer, sem pensar, deixando fluir as palavras, e a Maria José do meu lado olhando e dizendo, este cara está louco, o que é que ele está a fazer? Eu só... Tic, 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 tic. E ela no final, eu respiro fundo, numa pausa, e ela me pergunta assim, o que é que estás a fazer? Eu disse, olha, eu acho que estou a escrever o meu novo livro, e já tinha 40 páginas escritas. Uau! Assim. Então, o Sem Limites, eu acredito que foi um livro que me saiu pela parte intuitiva. Uma voz interior que me ditou praticamente o livro. E lanço o livro com a certeza de que esse era o tal, o Chan. E, mais uma vez, eu lanço dia 7 de outubro de 2015 e fracasso. E eu, o que é que eu disse? Não, eu não vou deixar que isso realmente me afete, eu vou acreditar que já deu certo. Eu vou afastar isso de mim. E o que é que acontece? Que em janeiro eu recebo um e-mail do Google e pensei que era mais um e-mail de publicidade. Compra publicidade no AdWords e etc. E não era. Era um e-mail a dar-me os parabéns porque tinha atingido o número 1 no top de vendas do Google Play no Brasil. Uau! Conclusão. Desde janeiro de 2016 até hoje, o livro está sempre no top 10 ou no número 1 da sua categoria. Então, os meus livros, de repente, todos os outros que tinham sido fracasso, teoricamente, viraram sucesso e neste momento já estamos com 750 mil livros vendidos. Que ótimo! E olha, isso é muito bom porque às vezes a gente que não tem o conhecimento que você tem, tenta uma vez alguma coisa e não dá certo e tenta mais uma no máximo e aí fala, persistência, caminho. Né? Porque também existe um desconhecimento nosso, que a gente que é leigo no assunto, é aquela questão,
o quanto é a questão de ego de eu insistir em alguma coisa e o quanto é você desistir daquela coisa, né? Ou, de repente, a estratégia que não está muito correta. Exatamente. Às vezes você está insistindo num caminho e que não é este o caminho, às vezes é um outro, né? Aí se faz a diferenciação, desculpe estar a interromper, a diferenciação entre o que é persistência e teimosia. Exato, exato. Ok? Você pegou exatamente a palavra que eu estava procurando para explicar. E eu, neste momento, vivi isso, porque eu mudei para Portugal 1 ano e meio atrás de um sonho, porque eu não tinha tido oportunidade, quando mais nova, de estudar fora, de ter essa experiência de morar fora. E aí eu falei, eu quero, já que como eu também sou coach, professora universitária, falei, eu quero ter essa experiência e, de repente, de trabalhar e fazer esse trabalho em outro país. Claro. Só que aí eu comecei a ficar num sofrimento, porque eu não tinha ainda em euro suficiente para me manter, e as minhas reservas do Brasil acabando. Você conhece os dois países muito bem, Sim. sabe como Muito diferente. né? E aí eu falei, gente, até onde eu vou com isso, né? Vou levar as últimas consequências. E aí eu aprendi com uma pessoa que aleatoriamente eu achei um vídeo no YouTube em que eu Não é? encontrar uma resposta. E ela é treinadora de barra de axis. E ela estava falando sobre a questão de você fazer perguntas para o universo ao invés de ficar insistindo na resposta. Então ela fala, olha, pergunta onde é que você tem que estar, o que é que você tem que fazer e deixa o universo, que tem infinitas possibilidades, te trazer a resposta. E eu lembro que numa sexta-feira, foi numa quinta-feira à noite, eu chorei em Portugal. O que eu faço? Eu estou aqui sozinha, do outro lado do mundo, não sei o que eu vou fazer. Todos os planos que eu tive não estavam dando certo. E aí eu falei, tá, então eu falei, eu vou fazer uma oração, né? Porque na minha ignorância, enfim, Deus, né? Universo, o que eu preciso fazer? Então me manda a resposta. Mas tem um detalhe, me manda a resposta como se eu tivesse 5 anos de idade, nada de enigma, manda muito certinho. Se eu tenho que ficar aqui, se eu tenho que ir embora, o que é que eu tenho que fazer? E assim, inexplicavelmente, uma pessoa, assim como você, que eu conheço pela internet, eu fui perguntar se a pessoa tinha passado bem de um pós-cirúrgico e a pessoa começou a conversar comigo, o que você está fazendo aí? Mas isso que você faz aí, você pode fazer daqui, com a sua família perto, etc e tal. E eu comecei naquele impulso de, não, mas eu não quero desistir e tal. Parou a conversa. Aí eu fiquei, eu não pedi uma resposta para o universo, agora vem e eu simplesmente estou em negação e não estou aceitando. Eu falei, quer saber? Então eu vou voltar para o Brasil. Falei com a pessoa, meia hora depois, falei, você está certa, estou voltando para o Brasil. No sábado eu comuniquei a minha família. Um mês depois eu desembarquei aqui, que foi agora, terça-feira. E as coisas começaram a fluir de uma maneira muito diferente, porque sai daquela angústia, né? Que é uma pessoa comum, como tem tantas outras aqui assistindo, que muito provavelmente passam por situações assim e que vão agora entender um pouquinho do que é que tem por trás, né, do seu testemunho, do meu testemunho, que é algo que eu estou vivendo agora, que eu acho que isso daí exemplifica muito para as pessoas. E eu não tenho técnica, eu não sei, eu conheço muito pouco, mas você pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já consegue... E vai montando. Imagina conhecer mais, né? Então, eu acho que até a nossa live, ela é num momento muito significativo para mim, enquanto pessoa, e para o canal, porque eu estou vivendo essa mudança em função de um vídeo de 10 minutos que eu assisti. E aí eu falei, eu acho que eu estou entendendo como é que as coisas funcionam. E aí agora qual é a ideia? Puxa, eu preciso entender um pouquinho mais, porque se em 10 minutos e com, sei lá, segundos de consciência, né, que eu consegui acessar, eu consegui melhorar algumas coisas, imagina eu estudando um pouquinho, entendendo, me interessando. Aí tá com também os radares abertos, né, para poder pegar as coisas de uma maneira menos padrão do que a gente foi acostumado a... Óbvio. Porque assim, nós, e você falou muito bem, nós expandimos a nossa consciência. E quando nós expandimos a nossa consciência, nós não só passamos a ser emissores, ou seja, de mandar cá para fora alguma coisa, através de pensamentos, palavras e ações, como somos também receptores.
Começamos a estar com as nossas antenas bem no ar, quase a monitorar o que é que está a acontecer que a gente não vê. Exato. Não é? E depois temos as tais intuições, números repetidos, as coincidências que não são coincidências, que são Eu peço desculpa que isto foi o suporte que desgrudou, que são consequências energéticas, na verdade, e a partir do momento em que nós temos essa noção de que existe um mundo para lá daquilo que é visível, linear, nós começamos a entrar naquilo que é a sintonia do universo. E quando nós falamos do universo, eu penso que isso é um conceito que está muito distorcido. Portanto, nós temos aqui duas formas de pensar na palavra universo ou na entidade universo. A primeira é pensar em Deus. Quem acredita em Deus, quem é católico ou quem é evangélico, acredita, portanto, a entidade do universo é Deus. Mas como eu acredito que a lei da atração é universal, ou seja, ela permeia todas as religiões, todos os credos religiosos, então nós não podemos falar em Deus. Nós podemos falar que a entidade divina, ou a consciência divina que cada um acredita, uns acreditam que é Buda, outros acreditam que é Allah, não importa, Exato. que criou, portanto, que foi o arquiteto do universo. E o universo foi criado com regras. Então, basicamente, é um jogo, vamos dizer assim, que nós temos que aprender a jogar. E a lei da atração é uma dessas leis. E nós, seres humanos, enquanto seres conscientes, ou seja, que podemos tomar as nossas decisões, não numa base intuitiva ou de sobrevivência, mas sim numa fase racional, somos privilegiados nesse aspecto, nós podemos co-criar. E agora entra aqui o termo co-criação. Exato. Infelizmente, Kelly, eu acho que, e eu digo isto como, eu não me considero youtuber, embora eu tenha um canal do YouTube. E é sem dúvida a plataforma de comunicação mais simples que eu tenho com a minha comunidade de seguidores. Seja alunos, seja leitores, seja mesmo clientes privados, é através do YouTube que realmente as coisas funcionam e fluem. E uma das coisas que eu entendi foi que a lei da atração, precisamente pelo facto de se ter popularizado após o segredo, começamos a ver muito, desculpe lá o meu português direto, muito lixo a aparecer sobre a lei da atração. Muita coisa da técnica não sei o quê, e bate 3 vezes na madeira e não sei quantas milhões aparecem na conta, isso não existe. E infelizmente nós vemos... Isso está acontecendo em todas as áreas, né? Se você pega marketing, de vendas, tem muitas soluções milagrosas e que as pessoas, no momento de fragilidade, elas acabam achando que aquilo ali realmente é de melhor dentro daquela área. Porque o ser humano o que é que procura? Atalhos. Exato. Compreender a lei da atração não é pegar um atalho, é ser o próprio atalho. E aí é que está a diferença. Então, o termo cocriação, toda a gente diz, eu sou o co-criador, eu sou o co-criador. Mas o que é ser co-criador? As pessoas pensam que nós, por magia, imaginamos qualquer coisa. Infelizmente, no segredo também está distorcido um pouquinho esse material. O cara está na sala, no sofá sentado, pensa na Ferrari, a Ferrari na porta da entrada, por milagre. Claro que não é assim que as coisas funcionam. Então, a cocriação nada mais é do que um sistema de parceria. Ok? Co-criar, a própria palavra em si, já significa criar com. É uma sinergia. E o que é que isto significa em termos práticos? Nós não podemos criar a realidade. E eu sei que isto é uma afirmação um pouco corajosa, porque é isso que muita gente diz o contrário. Diz que nós somos os criadores. Nada do que a gente queira viver é algo que acontece do nada. Nós somos co-criadores no sentido em que toda a matéria que nós precisamos para materializar aquilo que nós queremos já existe na natureza livre. Nós queremos um carro novo. O metal que faz a chapa já existe na natureza. A borracha dos pneus já existe, toda a matéria-prima para transformar em borracha. O vidro do carro já existe a areia para transformar em sílica, que depois é transformada em vidro. Portanto, nós temos que perceber que somos nós também uma espécie de arquitetos. Ou seja, nós projetamos a realidade, desenhamos na nossa cabeça ou na nossa mente aquilo que queremos viver no futuro. E depois nós temos que pegar os ingredientes, as matérias-primas e montar essa realidade. Então, quando eu digo, eu quero manifestar uma casa nova, a casa nova não é manifestada no sentido literal. Puf, está aqui a casa. O que é que acontece? Eu começo a ter possibilidades, por exemplo, de ganhos inesperados, oportunidades de trabalho, de começar a aumentar a minha renda e a minha renda me permite depois converter esse dinheiro num objeto de valor que é o imóvel. A mesma coisa em relação ao carro.
E porquê é que as pessoas tanto... Eu posso lhe dizer, Kelly, que nestes últimos anos a pergunta que mais me fazem é como ganhar a lotaria. Olha. Mais uma vez o atalho, ok? Eu quero que aconteça o milagre assim. Esse é o E atalho aquilo que... dos atalhos, né? Pois. Só que a questão da lotaria, eu digo às pessoas, quem me dera a mim poder dizer-lhe como é que se ganha a lotaria, significava que eu já tinha ganho, não Várias é? vezes. Exatamente, porque é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Para que eu possa ensinar alguma coisa a alguém, eu tenho que ter um resultado e replicá-lo várias vezes. Exato. Não é, acontece uma vez e de repente, já vou ensinar a técnica. Não é assim, ok? Então, na questão da lei da atração, voltada para jogos de azar, porque a lotaria é um jogo de azar, a Mega Sena, o Totolec, tudo isso são jogos de azar, ok? Nós temos aqui que pensar que a lei da atração funciona em conjugação com as outras leis universais. Ela não é uma lei que é master, ou seja, que derruba todas as outras. Não é porque eu acredito que vou voar que a gravidade deixa de funcionar. Eu continuo a ser puxado para o centro do planeta. Ponto final. Agora, através da minha criatividade enquanto ser humano, eu posso criar uma força contrária e ter, por exemplo, um avião que sobrevoa no céu, contrariamente à força da gravidade. Ou seja, ele tem uma propulsão que permite que ele contrarie essa força. Mas é através da compreensão e da aceitação da gravidade que eu posso voar. A mesma coisa em relação aos jogos de azar. Eu tenho que compreender que a lei da probabilidade é que está sempre em jogo. Eu vou, por exemplo, para quem nos está a assistir a partir do Brasil, basicamente o que eu estava dizendo, vamos esperar, ok, já estão a entrar. Para quem está no Brasil, e eu vou dar o exemplo depois para quem está na Europa, porque eu estou a ver aqui pessoas a entrar da Europa, a Caixa Económica Federal, que é, na verdade, quem organiza a Mega Sena, o Totolec e todos, o Loto Fácil e isso, nunca tem prejuízo. Eles podem pagar 300 milhões de reais. O valor das apostas é sempre superior ao valor do prémio. Sim. Portanto, a matemática, a lei da probabilidade, está sempre a favor do organizador. Caso contrário, os casinos aqui na Europa não davam tanto lucro e os cassinos que agora estão a abrir no Brasil não eram um dos maiores negócios do mundo. Não é? E, portanto, aquilo que eu digo às pessoas é a verdadeira lotaria. E se nós formos a avaliar a vida dos maiores milionários nos últimos anos, especialmente de primeira geração, ou seja, milionários que não vieram com uma herança dos pais ou dos avós, etc. Eles, do zero, e no Brasil há imensas histórias dessas, não é? De pessoas que do nada criaram patrimónios espetaculares. Nenhum deles foi através de um prémio de jogo. Foi através da sua própria lotaria, ou seja, de descobrir o seu talento inato, de desenvolver as suas competências inatas, de conseguir converter isso num produto ou num serviço que agregasse valor a outro ser humano e depois ir escalonando isso, amplificando. Não é? Temos o exemplo, por exemplo, do Instagram. Nós estamos aqui numa plataforma que, quando foi criada, era também um suposto fracasso. Os criadores do Instagram também não tinham sucesso, até que um dia um senhor chamado Mark Zuckerberg, dono do Facebook, diz assim: opa, isto é uma excelente ferramenta para eu chegar a mais pessoas. E compra o Instagram por um valor assim exorbitante. Não é? Da mesma forma com o próprio Facebook. Então o que temos que perceber é, nós temos à nossa disposição, realmente, como a Kelly disse muito bem, um campo de infinitas possibilidades. A questão é que a grande maioria tem dificuldade em acreditar nelas mesmas e no seu propósito, na sua missão. E se não acreditarmos nisso, nós ficamos parados no mesmo sítio, não vamos a canto nenhum. Então, o primeiro passo para a cocriação consciente, e aqui entra o termo consciente, portanto, a cocriação é uma parceria. Ou seja, nós compreendemos as regras do jogo, sabemos que existe toda a matéria-prima que a gente precisa já no universo e a gente vai transformar apenas aquilo numa coisa diferente. Eu pego no barro e vou moldar uma peça nova. Ok? Conscientes, porque eu tenho consciência de como é que o jogo funciona. Então, a partir daí, de acordo com essas leis, jogando o jogo, com as regras desse jogo, as coisas começam a acontecer. E, por exemplo, uma das coisas que eu queria... Eu tenho uma novidade para dar nesta live em exclusivo. Portanto, ainda ninguém sabe. Tenho uma coisa boa para anunciar. Durante este ano de 2019, um dos meus objetivos era vir para Portugal, precisamente, não era retornar a Portugal, mas vir a Portugal e iniciar as minhas palestras ao vivo. E até conta a história como é que tudo isso aconteceu, porque é curiosa para vermos esta questão da cocriação.
E eu sabia que queria organizar eventos, mas eu precisava de alguém que tivesse experiência e de preferência que houvesse uma conexão com o Brasil. E em fevereiro de 2018, isto foi de 2017 para 2018, que eu, na noite da virada do ano, disse assim: eu quero fazer palestras, estou preparado, ok? Há alguém que entra em contacto comigo e assim, de uma forma extremamente, bem direta, diz: eu quero ser sua agente. Eu disse: epá, ela vem com tudo, ela não está a dar espaço para haver aqui uma pergunta, ela está a afirmar que vai ser minha agente. E as coisas, entretanto, foram passando, fomos negociando, trabalhando, até que realmente em dezembro do ano passado as coisas começaram a acontecer. Então eu já fiz 2 edições do Sem Limites aqui em Portugal, Porto e Lisboa, fizemos 3 edições da Matriz do Sucesso e vou ter agora no próximo sábado novamente o Sem Limites aqui em Oliveira das Meias, no Norte. E as coisas realmente aconteceram de uma forma extremamente fluida. Ou seja, a pessoa que eu precisava para que isso acontecesse entra na minha vida do nada. E a mesma coisa como a Kelly disse. Eu caio por acidente no YouTube, um vídeo meu, ela vê um vídeo e diz: há qualquer coisa de diferente neste cara. Vê o segundo, o terceiro, o quarto e depois ficou totalmente vidrada e disse: eu tenho que ser agente dele. E veja bem, Kelly, uma coisa interessante. A Hildy, que é a minha agente, já não trabalhava, portanto ela era de São Paulo, ou é de São Paulo, já não trabalhava nesta área há uns 8 ou 10 anos. E sentia uma pena, porque ela vive em Portugal, e sentia uma tristeza muito grande por não trabalhar com essa área de palestras. E eu fui a ferramenta para ela voltar a entrar na indústria. E nós, neste momento, estamos a tentar fazer acontecer no Brasil no próximo ano. Ótimo. Nós estamos portanto, não é essa a novidade, infelizmente, mas estamos a fazer todos os possíveis para fazer Rio e São Paulo no próximo ano. Não sabemos ainda quando, em que mês, mas o Sem Limites é o nosso objetivo, porque temos imensos pedidos, imensa gente pegando no nosso pé, dizendo: Luís, a gente quer o Sem Limites, como é que é? Só Portugal? A sua comunidade está quase toda no Brasil. Portanto, eu tenho realmente que respeitar quem me segue e quem me ajudou a chegar até aqui. Não é? Então, uma coisa que eu hoje posso dizer com realmente muito prazer é a questão da resistência, que era isso que estávamos a falar um pouco, que tem a ver com a teimosia, não é? A resistência num processo de cocriação nada mais é do que bloqueios ou forças contrárias àquelas que me levam para o meu objetivo. Ok? Mas tentando compreender aqui uma coisa muito simples. Já dei o exemplo do apartamento, portanto, ou a casa. Ela não nasce, não se materializa do nada. O emprego também não é puff, do nada. As coisas vão acontecendo. Nós, seres humanos, e eu também já dei um toque sobre isso, nós somos tanto emissores como receptores de energia. É como se fosse uma estação de rádio. Se a gente quer escutar aquela rádio muito específica, a gente sintoniza o nosso aparelho até escutar o áudio, sem interferência, não é? O que é que acontece com a maior parte das pessoas? A pessoa quer, vamos dar aqui um exemplo, quer colher banana e planta macieira. Entende? E diz: eu quero atrair mais dinheiro para a minha vida. Isso é o que toda a gente pede. Mais dinheiro, mais dinheiro. Mas se eu todos os dias reclamo do dinheiro, me queixo das contas, me queixo que tenho pouco, como é que eu alguma vez vou atrair algo que eu estou todos os dias a brigar? Não existe isso. É contraditório no sentido energético. E as pessoas dizem: Luís, mas se eu ganho pouco, se eu estou a passar necessidade, como é que eu posso ter uma boa relação com o dinheiro se me faz falta? Eu tenho que saber agradecer o pouco que eu tenho. Porque agradecendo o pouco que eu tenho, eu vou atrair mais. Não é? E a pessoa diz assim: Luís, eu quero atrair R$1.000.000. Isto muita gente me diz: quero atrair R$1.000.000. E eu pergunto, primeiro, porquê R$1.000.000? Porque o jogador de futebol não sei quê também está a ganhar 1.000.000 por ano, eu também quero isso. Em primeiro lugar, o motivo que origina o desejo já é errado. Eu estou a espelhar-me noutra pessoa, não é nada próprio meu. Porque eu posso dizer uma coisa também, Kelly. A prosperidade e a abundância financeira, na maior parte da vida das pessoas, é aquilo que elas precisam para ter a vida de sonho é muito inferior ao que elas imaginam. As pessoas têm sempre, disparam lá para cima, muito alto, e o que é que acontece? Nunca acreditam que isso vai acontecer. Se eu não acredito, eu não começo sequer a dar o primeiro passo. E aí está o grande problema. Então, quando eu digo às pessoas: imagine o seu estilo de vida de sonho. Como é que seria? Em que tipo de casa você morava? Que tipo de roupa você vestia? Que tipo de carro você dirigia? Como é que era esse estilo de vida? E agora veja quanto é que isso custa. E a pessoa toma um susto e diz: bem, é bem menos do que aquilo que eu imagino.
Então eu consigo acreditar que esse valor é possível. Em 10 anos eu consigo esse valor. E a partir daí as pessoas vão em frente e deixam fluir, retiram a resistência. Porque eu tive um caso de uma pessoa, aí realmente foi um caso desafiador para mim enquanto profissional. Alguém do Brasil, de São Paulo, entrou em contacto comigo e disse-me o seguinte: Luís, eu estou com uma dívida de 3 milhões de reais. E eu disse: o que é que vem por aí? Eu tenho a minha vida totalmente destruída. Eu e a minha mulher não podemos divorciar porque há partilhas, mas eu tenho os meus bens penhorados. Ele trabalhava na área da construção civil, portanto ainda trabalha hoje, mas as coisas já deram a volta. Os meus filhos não me respeitam porque de repente andavam em colégio privado, plano de saúde, ou BMW na porta e tudo isso e deixaram de ter tudo. Não é? Portanto, eu deixei de ser o pai bacana que dava presentes e passei a ser o pai que retirou os presentes. Não é? E eu não consigo pagar as minhas dívidas, os meus antigos colaboradores, eu devo salários, tenho problemas com a Receita Federal, eu estou todo... Enfim, a minha vida, eu já há 5 anos que não consigo dormir de jeito, tive problemas de saúde, tive portanto, um AVC, portanto, um acidente vascular cerebral, portanto, tudo a dar errado. O que é que eu posso fazer? E eu disse, bem, não vou dizer o nome, obviamente, por questões de sigilo, vai fazer isto, isto e isto. Então, o que é que eu lhe convidei a fazer? Ele desejava pagar a dívida. Mas qual era o foco dele desde que acordava até que se deitava? Dívida. Então, sempre dívida, dívida, dívida. Ele conseguia ganhar um pouco de dinheiro, vendia um património qualquer e imediatamente aparecia uma conta. Porque o foco dele estava totalmente contrário àquilo que ele queria. Ele não queria pagar as dívidas, o que ele queria era ter prosperidade financeira e, como consequência, poder pagar as dívidas. Boa noite, Daisy, tudo bom? As minhas fãs de carteirinhas estão a chegar. E ela também é terapeuta, a Daisy. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que ele começou a mudar o seu foco. E começou primeiro por trabalhar a parte interior, remover os bloqueios sociais. Depois começou a trabalhar realmente a tal realidade, a criar um cenário onde ele se imaginava já longe das dívidas. E a única maneira de ele se imaginar longe da dívida era de já ter um saldo positivo. Não tinha a conta no vermelho, tinha a conta já no positivo. A partir desse momento, Kelly, ele começou a perceber que ele tinha dentro dele imensos recursos, dos 15 anos enquanto construtor civil que teve, enquanto empresário na área da construção, que ele nunca tinha posto em prática. Os contactos que tinha de fornecedores, os contactos de antigos engenheiros, de arquitetos, de empresas terceirizadas, e começou, entre aspas, a cobrar favor, a pedir ajuda. Com muita humildade, não é? A pedir ajuda. Uma coisa levou à outra e posso-lhe dizer que em 8 meses ele não só pagou a dívida de 3 milhões, como já está no positivo de 2 milhões e meio. Uau! E não ganhou a Mega Sena. Ok? Não teve que vender... São 5 milhões. 5,5. 5,5. Olha só. 5,5. Em 8 meses. E ele já estava há 5 anos que não conseguia nada. E basicamente aquilo que ele disse foi: Luís, a única coisa que eu fiz de diferente foi, em primeiro lugar, imaginar uma realidade onde já fosse o positivo, onde a dívida já era inexistente. E depois pensar assim: ok, eu já me vejo nesta realidade. Quem é que eu me tenho que tornar para ser o personagem dessa cena? E a partir daí começou a fazer todos os dias pequenas alterações. Hoje voltou a restabelecer portanto, a boa relação com os filhos, mas os filhos hoje só têm presente se merecerem, portanto mudou um pouco, não é? O casamento foi outra vez restabelecido, porque infelizmente há muito isso, não é? No casal, quando há problemas financeiros, está tudo ruim. Quando há abundância de dinheiro, já todo mundo é feliz, não é? Já dá para comprar o Louis Vuitton, aí já é bacana. E, portanto, ele só fez essa transição energética e as coisas fluíram. E ele estava num processo de resistência há 5 anos, porque todos os dias, o foco dele, desde que acordava até que ia dormir, era ver aquelas contas, saber que devia dinheiro a não sei quantos empregados, que as famílias desses empregados não tinham o que colocar na mesa porque ele não pagava. E teve tudo a ver com uma falência de uma outra empresa, que não era ele, não é? Mas que depois vai para tribunal, não tem património e não há nada a fazer. Então foi ele que teve que aguentar o barco, não é? Portanto, eu tenho imensos testemunhos desse género, de pessoas que estavam em situações teoricamente impossíveis de resolver. E uma coisa que eu lhe dizia a ele era: se você já chegou a uma altura em que tinha 3 milhões de dívida, significa que a sua faturação era muito alta. E diz ele: sim, Luís, eu às vezes faturava 10 milhões no ano.
10 milhões. Não é? Então, se você já sabe o caminho para chegar aos 10 milhões, é só percorrê-lo novamente. É deixar que as coisas aconteçam. E as coisas começaram a acontecer. Então, ele hoje não só já tem um saldo positivo, como já tem um salário fixo, através de uma parceria, de uma empresa com quem ele fechou um contrato e que lhe pagou 5 anos adiantado. Olha que ótimo. E ele não pediu nada, Kelly. Ele não foi dizer, por amor de Deus, me paga adiantado. Aconteceu, as pessoas disseram, não, nós queremos ter exclusividade com você. Então, para você não trabalhar para mais ninguém, a gente paga já 5 anos. Caramba. Ele conseguiu pagar as dívidas, ele conseguiu dissolver todos esses problemas da vida dele, rejuvenesceu, pode não acreditar, mas ele nestes meses, ele já estava com muito cabelo branco, começou outra vez a nascer cabelo escuro. Portanto, a parte do alinhamento energético afeta até a parte da saúde. Tudo. E eu, aliás, vou dar um exemplo que traduz bem isso. Quem é meu seguidor já conhece esta história, já é a repetição, mas é muito simples. Durante quase toda a minha vida, eu pesei uma média de 82,5 kg. Eu neste momento estou com 65. Mas no Brasil, com a caipirinha, com o churrasco, papo no ar na praia todo o dia, eu cheguei aos 96 kg. Ok? E há uma altura, portanto, que eu já tinha feito todas as dietas que você pode imaginar. E na parte do peso, a lei da atração para mim eu achava que não funcionava. E isto é uma dica para quem também está a passar pelo mesmo problema. Então o que é que eu percebi? Os médicos diziam, os nutricionistas, que eu tinha tendência a ter uma fisionomia, portanto, de excesso de peso, não obesidade, mas excesso de peso, porque era hereditário. Era o meu código genético. Ok? Depois tinha endocrinologistas que me diziam que o meu metabolismo não sei o quê, porque tinha que ser uma dieta muito restritiva e eu perdia 5, ganhava 10, sempre que fazia dieta. Até que eu percebi que a dieta era uma questão restritiva, ou seja, para mim era um bloqueio. Quando a gente está em dieta, a gente está a retirar alguma coisa que nos faz bem, o que nos dá prazer. Não come carboidratos, não come arroz, não come batata, não come nada. É só salada, é folha e frango, não é? Pronto. E eu disse, mas não tem que ser assim. E de tantas dietas que eu já tinha experimentado, eu comecei a olhar para o espelho e comecei a ver-me de uma maneira diferente. E disse, o Luís que eu sou por dentro tem que passar a ser o Luís por fora igual. Porque por dentro eu não sou a pessoa com excesso de peso. Ok? Eu sou uma pessoa diferente. Então o que é que acontece? As ferramentas que eu precisei para conseguir alcançar e manter ainda hoje essa perda massiva de 30 quilos, basicamente surgem assim como um sinal. Eu escuto alguém ouvir falar numa coisa chamada jejum intermitente, que eu nunca tinha ouvido falar, e ouço falar num tipo de treino, porque eu já praticava na academia desde os 14 anos e nunca tinha tido resultados, ficava com o músculo um pouquinho mais duro, mas o bucho, como vocês dizem, sempre aparente. Então, basicamente, eu disse, eu tenho que encontrar aqui uma maneira de retirar esta resistência de uma crença de que não vou conseguir atingir essa forma física desejada. Então, hoje, eu inspiro outras pessoas também, não era o meu objetivo, a realmente conseguir entrar nesta questão da sintonia. E através do jejum, da meditação, eu consegui realmente o meu alinhamento com o meu eu. Ou seja, deixar sair cá para fora, na forma física, aquilo que eu me sentia dentro, uma pessoa magra. Não é? E hoje sou criticado porque estou magro demais, dizem as pessoas. Portanto, nunca se agrada a todo mundo, não é? E portanto, deixa-me só ver aqui um comentário que estão aqui a pôr. A Daisy fez um comentário. Quando mudamos, tudo muda. Hoje eu não tenho nenhuma consideração com o dinheiro. O dinheiro é energia. Você é o criador da sua realidade. Podemos mudar as crenças e criar a nossa realidade. Daisy volta a lembrar, nós não somos os criadores da nossa realidade, mas os co-criadores. Ok? Isto hoje também alguém está desse lado a querer falar. Vê se muda aqui o suporte. Deixa eu ver. Pronto, então isto tudo para dizer o seguinte. Nós temos que compreender que, quer dizer, há muita coisa, há muita fantasia à volta da lei da atração e de conteúdos que se traduzem em lei da atração. E as pessoas acreditam que é só fazer uma técnica como afirmações positivas, como visualização. Não, tem tudo a ver com sintonia energética. E agora vamos à parte científica que está por trás disto tudo. Nós, seres humanos, nós temos aquilo que muitas pessoas dizem aura. Nós temos um campo eletromagnético que envolve o nosso organismo. Okay? Portanto, é uma massa energética que pode ser medida no computador, portanto, dentro da ciência,
e que tem, a gente diz, aquele cara tem um baixo astral, como dizem no Brasil. E basicamente é uma leitura do campo eletromagnético da pessoa. Okay? Por exemplo, se eu achasse que aquela tinha mau astral, eu sentia deste lado, a 6.000 km de distância, a sua má energia. Através da leitura do seu campo eletromagnético. E eu não vejo mais do que ninguém, é apenas uma questão de percepção, sensibilidade. Ok? Pronto. E como é que é criado esse campo eletromagnético? Através daquilo que é a nossa emissão energética diária. E como é que nós, seres humanos, fazemos a emissão energética? Pensamentos, palavras e ações. Só. São as 3 formas de interação com o mundo à nossa volta. E nós sabemos também que no universo, quando estamos a falar universo, estamos a falar planetas, galáxias, já estamos a falar na coisa sci-fi, ficção científica. Não há espaços vazios. Nós, por exemplo, neste momento, nós sabemos que não existe, teoricamente, uma massa energética entre mim e você, mas sabemos que existe uma coisa chamada internet, que ainda não entendemos muito bem como é que funciona, não é? Mesmo que haja toda a parte técnica envolvida, que está a fazer a conexão entre mim, você e todas as pessoas que estão connosco ao vivo. Portanto, não existe espaços vazios no universo. Então, o que é que acontece? O nosso campo eletromagnético, através de um código, uma assinatura energética, promove uma reação nas partículas de energia que estão a tocá-lo. Por isso, quando a gente... Imagina que você chega numa festa super animada, super alta astral. Você quer dançar, quer pular, quer fazer festa. Mas há alguém que tem uma super má energia. Você chega perto dela e a sua energia cai. Então, basicamente, foi uma reação ao campo eletromagnético dessa pessoa. Uma reação instintiva. Você não entende como é que isso aconteceu. Assim como você conversa com alguém e depois de acabar o papo, você diz assim: aquela pessoa me drenou, sugou a minha energia. Okay? Isso é muito comum. É muito comum. E na nossa profissão é muito comum para nós a gente terminar um atendimento e ficar super drenado. Porque as pessoas precisam de ajuda e procuram-nos em momentos menos bons, não é? E o que é que acontece? Se nós conseguirmos manipular o nosso campo eletromagnético, nós também vamos conseguir manipular a energia que toca esse campo eletromagnético. É como se fosse uma rede onde tudo está conectado. Porquê é que quando eu penso em alguém, um amigo que eu já não falo há um ano, e digo que aquele cara emigrou para o Japão, gostava de falar com ele, já não falo com ele há muito tempo, e passado um dia ou dois, toca o celular, é o cara a ligar para nós. Há uma conexão. Aquele cara, através do vazio, do espaço que a gente não vê, a energia do nosso pensamento chegou até ele e ele recebeu o estímulo e disse: lembrei também daquela pessoa, vou ligar. Então há um impulso, não é? E nós pensamos assim: se há realmente aqui uma reação do campo eletromagnético à nossa volta, ou do universo à nossa volta, então se a minha realidade é uma consequência daquilo que eu emano, que eu emito em termos energéticos todos os dias, eu tenho que fazer uma mudança em mim para que eu mude a parte de fora. E o que é que as pessoas querem? Mudar a parte de fora para mudar a parte interior. Totalmente o oposto. E todas essas técnicas, eu vou utilizar este termo, os brasileiros sabem o que é que eu estou falando. Todas as técnicas que nós vemos, a grande maioria, e aquelas que se tornam populares, 55 vezes 5, a do copo d'água, ótimo, podem funcionar, mas não é a técnica em si que funciona. É aquilo que a técnica promove em termos de mudança vibracional. Só. Por exemplo, há uma técnica que eu utilizo muito recentemente. Quando eu estou mais para baixo, ou seja, eu também sou humano, as pessoas pensam que por eu entender muito do assunto, que a minha vida é top, 100%. Tenho meus dias em que acordo mal disposto e que tenho que fazer a mudança. Não é? Também tenho que trabalhar em mim. E comecei a utilizar uma técnica, hoje não estou com isso, porque estou numa alta vibração, graças a Deus, que é colocar um elástico no meu pulso. E sempre que eu tenho um pensamento negativo ou que falo algo de errado, eu puxo o elástico para causar a dor. Isso ajudou-me imenso em alturas mais negativas, mais pessimistas. E o que é que isso promove? Não é a técnica do elástico que faz alguma coisa. É o processo de dor que eu induzo sempre que há uma reação negativa, um pensamento, palavra ou ação negativa, que promove uma alteração na minha parte cerebral, no meu subconsciente. Então, é essa alteração, não é a técnica que resulta. O que resulta é aquilo que a técnica promove ou que tem como consequência. Ok? Então, quando as pessoas me dizem qual é a melhor técnica de lei da atração, qualquer uma. A técnica mais fantástica de lei da atração é aquela que promove uma mudança sua. No meu caso, por exemplo, a mais interessante para mim, ou as duas mais interessantes, uma não é necessariamente lei da atração, é de reequilíbrio, que tem a ver com meditação. A meditação transformou por completo a minha vida. Ajudou-me a conhecer melhor a mim e a aceitar melhor o que eu não controlo.
E a outra é uma técnica que eu chamo de entrevista futura. Essa fui eu que, entre aspas, criei. Portanto, foi a minha cabeça que da parte criativa foi desenvolvendo para corresponder a uma mudança vibracional. Então, o que é que eu fazia? Eu imaginava o seguinte. Vamos imaginar que eu queria ser um autor best-seller, como se acabou por manifestar. Então, na altura que eu acreditava que o Sem Limites ia ser um sucesso, eu vinha para a volta da piscina à noite, imaginava que alguém, não sei se era da Globo, eu não me recordo quem era o jornalista, que me estaria a entrevistar a perguntar como era ser autor de sucesso. E isso eu fazia a pergunta na minha cabeça e respondia em voz alta. Ah, é porque eu fiz... Ou seja, era o brincar de faz de conta. Eu tanto brinquei de faz de conta que aquele brincar acabou por se tornar realidade. Ou seja, fingir até conseguir. Então eu imaginava, quando acordava de manhã ao espelho, a dizer: ai, hoje acordei, eu sou autor best-seller, não sei o quê, e as vendas eram um fracasso nesse momento. Até que há um dia em que, de tanto emitir, através do meu campo eletromagnético, essa vibração, as coisas começam a acontecer. E veja bem, quando estamos a falar na internet, nós não temos como controlar os processos todos. Eu não sabia se as pessoas estavam comprando, se não estavam comprando, porque eu recebia o relatório ao final do mês. Não é? Então, antes que o mês terminasse, logo no início do ano, eu inicio o ano com um e-mail do Google, um gigante, uma multinacional gigante, a dizer: bacana, o Luís entrou na lista dos autores best-sellers. Eu disse: como é? Não, mas eu pensei que era brincadeira, juro. Eu corri na loja, fui ver e realmente vejo em Portugal e no Brasil, portanto eles falaram do Brasil, mas em Portugal estava número 1 também. E isso, o que é que aconteceu? Eu vim a descobrir isso mais tarde. Alguém, não sei quem até hoje, alguém com influência digital, falou numa rede social qualquer que estava a ler o livro e que aquele livro tinha mudado a vida da pessoa em uma semana. E todo mundo foi correr atrás. Eu não sei quem é essa pessoa até hoje. Eu não sei se foi um cantor, não sei se foi um ator, não faço ideia. E isso deu o efeito bola de neve. Todo mundo foi correr atrás. E depois uns foram falando a outros foram falando a outros, mais histórias de sucesso, mais histórias de sucesso. Eu falo ao amigo, falo ao cachorro, ao periquito, ao papagaio, a todo mundo. E aí foi aquele efeito bola de neve. E hoje, felizmente, eu tenho uma coisa, Kelly, que me orgulho muito. Nesta área da lei da atração existe uma coisa muito efêmera. De repente a gente é bestial, está no topo, e de repente a gente não é nada. Porquê? Porque a grande maioria das pessoas que cresceram muito nesta área recorreram a essa parte da fantasia. E esses conteúdos, não quer dizer que sejam falsos, mas que não funcionam com toda a gente. E uma das coisas que eu tenho conseguido ao longo dos anos é um crescimento lento, mas sustentável. Eu tenho uma comunidade muito fiel de seguidores. Isto porquê? Porque a coisa que eu de manhã acordo e que penso logo imediatamente é: há outro ser humano que está a confiar em mim. Portanto, eu tenho que ter muita responsabilidade, tenho que ter muito respeito, porque estamos a falar de uma vida. Sim. A parte financeira do meu sucesso será uma consequência daquilo que eu ajudar essa pessoa a promover na vida dela. Então, o dinheiro para mim nunca é um objetivo, nunca foi. O dinheiro para mim é sempre uma consequência do valor que eu agrego às outras pessoas, só, ponto. Então, se hoje a minha vida financeira está no estado que está, é porque eu sei que agreguei muito valor às outras pessoas. E digo-lhe uma coisa, e tem a ver com dinheiro, a surpresa ou a notícia que eu quero partilhar. Eu acho incrível as pessoas estarem tão preocupadas com essa questão financeira, porque acho que o maior desejo de todo mundo é ter dinheiro. Mas ninguém compreende, afinal, o que é o dinheiro. Ninguém compreende que o dinheiro é apenas uma ferramenta, o dinheiro não é uma coisa. O dinheiro não é um objetivo. O dinheiro é apenas um meio para atingir um fim. Não é? O que eu quero não é o dinheiro, eu quero o carro. O dinheiro apenas me vai ajudar a comprar o carro. Exato. Eu não quero o dinheiro, eu quero a viagem, a experiência de ir aos Estados Unidos, à Disney, não importa. Então o dinheiro vai ser uma ferramenta, um mecanismo para eu conseguir atingir isso. Mas nem sempre o dinheiro é necessário. Eu posso lhe dizer que grandes manifestações que eu tive na minha vida não foi necessário dinheiro. Zero. Porque há um conceito muito importante na questão da lei da atração que tem a ver com o usufruto. As pessoas hoje em dia, por causa do ego, estão tão presas à questão da posse. É meu. Eu tenho um papel que diz: eu sou o proprietário. Eu não me interessa ser proprietário, interessa-me é usufruir das coisas. Se eu tiver nas mãos um Porsche, que não é meu, mas que todos os dias, desde que acordo até que vou dormir, eu posso andar nele, então para todos os efeitos é isso que eu quero. Não me interessa nada que o carro seja meu. Está andando do mesmo jeito, né? Está usufruindo do mesmo jeito. Precisamente.
E as pessoas hoje em dia, se conseguissem perceber o que podem usufruir, que não custa nada, as pessoas dizem, porque tenho falta de dinheiro, porque eu não posso fazer férias. E a pessoa, por exemplo, já alguma vez usufruiu da sua cidade? Eu vejo muitas pessoas dizer assim, eu quero passar férias no Nordeste. Eu escutava isso demais. As pessoas estavam no Rio de Janeiro, com uma praia lindíssima, não é? Mas queriam ir passar férias ao Nordeste. Ok? As pessoas estão em Natal, a coisa mais ridícula, Natal ou Pipa, em Rio Grande do Norte, e queriam ir ao Ceará passar férias. É o mesmo mar, é o mesmo cenário, e ficavam iradas, tinham aquela praia gratuitamente, mas porque não era paga, porque não tinham que pagar, não sabia a férias. As pessoas têm que aprender a usufruir daquilo que a vida lhes dá, que é gratuito. E usufruindo disso, vendo o valor onde as outras pessoas não veem, elas entram na sintonia da prosperidade, entram na sintonia da abundância. E hoje só o facto de poder acordar todos os dias, de ter energia para fazer todas as minhas atividades. Eu, por exemplo, vamos terminar esta live, aqui em Portugal são 11h30 da noite. Eu vou começar a malhar à meia-noite. Uau! E tenho energia, é meia-noite ainda tenho... Em casa. Em casa, eu não gosto da academia. Precisamente porque eu estou na minha onda, estou no meu processo. Na academia não, há muita distração, eu gosto de estar totalmente alinhado com o meu propósito. E, portanto, o que é que acontece? Quando eu começo a usufruir dessas coisas, que o próprio governo, que o município, que a prefeitura nos possibilita usufruir, eu começo a atrair mais coisas. Eu, por exemplo, nós aqui em Portugal, nós estamos na Zona Norte. Nós passamos o primeiro semestre, sensivelmente, numa praia na minha cidade, em Gaia, e agora estamos em Espinho, no distrito de Aveiro, portanto, que é uma praia do lado, mais ou menos. Não é o apartamento em si onde eu estou que faz a diferença. É o usufruto que eu posso ter de todos os dias, se eu quiser ir dar uma caminhada na beira-mar. Eu não preciso pegar no carro para tomar um sol, para fazer uma caminhada, tenho um calçadão, tenho restaurantes de peixe fresco todos os dias. Eu tenho tudo isso à minha disposição. Então, quando as pessoas me dizem, não vai passar férias ao Algarve, e você sabe o que é que eu estou a falar, para quem está no Brasil, é a mesma coisa do que dizer, por exemplo, olha, utilizando a questão de... Vou para o Nordeste. Por exemplo, pronto. A gente vai passar para a praia. O sul de Portugal, a zona do Algarve, é uma zona turística, portanto, muito, muito popular. E eu pergunto, para que é que eu tenho que ir para o Algarve se eu tenho praia na porta? Eu dizia muitas vezes isso quando morava no Ceará. As pessoas sonham em vir para o Ceará. Eu tenho o Ceará na porta. E quero ir passar férias, por exemplo, para Jericoacoara, que não tem lógica. Eu muitas vezes dizia à Maria José, a minha mulher, tu estás sempre a dizer que queres ir para Jericoacoara. Ótimo, tem lá zonas lindíssimas, mas a gente já conhece praticamente toda a costa do Ceará. E a gente está a queixar-se de uma coisa que não devia. Nós devíamos ser imensamente gratos por aquilo que já usufruímos. Mas esse ponto é importante, que eu ia até comentar. Eu acho que falta muito a questão da gratidão. Exatamente. Nós, seres humanos, somos eternos insatisfeitos. É da natureza humana. Nós procuramos sempre mais e melhor. Isso não é errado porque nós estamos sempre a evoluir. E se não fosse essa insatisfação, nós não evoluíamos. Não havia tecnologia, não havia computadores, celulares, tablets, internet, não havia nada disso. Porém, no processo, até chegarmos a esse ponto, é preciso a gente ser feliz. Exato. Para mim, Kelly, a coisa mais frustrante enquanto terapeuta, quando eu vejo um cliente, é dizer-me assim, eu quero ter a profissão tal, ganhar o salário tal, para poder ser feliz. Quando eu digo assim, eu vou ser feliz. Exatamente. E eu digo assim, não, você hoje tem que ser feliz para que depois possa alcançar isso. Porque se você não for feliz hoje, não vai conseguir alcançar isso. Então é a mesma coisa em relação à parte da cocriação. Eu tenho que hoje ser a pessoa que está preparada para receber aquela manifestação. O cara diz, e era isso que eu há pouquinho ia contar quando cortou a ligação. Eu tive um caso de alguém, e obviamente que aqui não estou a fazer juízo de valor. Alguém que mora numa casa popular e que diz, eu quero uma Ferrari amarela, é o meu sonho. Eu não sei se era o Neymar ou o Cristiano Ronaldo que tinha uma, eu quero esse carro. E eu perguntava assim, onde é que você vai arrumar o carro? Eu arrumo lá na minha casa. E disse, veja bem só a incoerência daquilo que você está a dizer. Você quer morar numa casa de 80 mil reais, num bairro perigoso, e quer ter uma Ferrari de 2,5 milhões de reais. Isto não está em coordenação, não é coerente, não é sustentável isso. Você tem que imaginar, por exemplo, que mora no Alphaville,
onde já tem segurança para poder sustentar a sua Ferrari, que tem estradas para poder andar com a Ferrari, porque não adianta ter bons carros nas estradas, e, infelizmente no Brasil sabemos que são muito precárias, se não temos estradas para transitar, não é? Se não podemos sair à rua sem que apareça um cara com uma arma, não é? Portanto, isso é muito difícil. Então nós temos que ser coerentes e criar um cenário onde tudo seja sustentável. A maior parte das pessoas quer coisas isoladas e não pensa no todo. Exato. Eu posso ter a Land Rover, como já ajudei muita gente a alcançar esse objetivo, mas depois não tenho dinheiro para manter, para pagar a manutenção. Então, de que adianta o cara ter feito um crédito, fazer um financiamento para comprar uma Evoque, que entrou na moda, e depois o cara não tem para pagar 7 mil por uma revisão? Não, ele tem que criar um estilo de vida onde ele possa fazer a manutenção de tudo. Precisa ser ecológico, né, Luís? Precisa compor. Exatamente. É sustentabilidade, por isso é que eu digo às pessoas, atenção, quando nós procuramos conteúdos de lei da atração para essas manifestações de isto, daquilo e daquilo, o difícil não é conseguir manifestar. Acredito, o difícil não é manifestar, o difícil é conseguir manter a manifestação. Há um vídeo, há uns 2 ou 3 meses atrás, eu gravei um vídeo de um cliente que fez um desafio que eu tinha na internet, que é o desafio 90 dias de transformação, que basicamente passa por um estudo imersivo de 3 livros em sequência meus. E o cara disse, Luís, eu consegui emprego, consegui a mulher e consegui dinheiro. Primeira vez que fiz o desafio. Vamos começar isso hoje, hein? Por favor. E eu disse assim, bacana. E entretanto, há um problema. Diz ele, qual é? A mulher era linda, mas, portanto, tinha outro. O emprego, fui despedido porque estava totalmente irado com a questão da traição. Não é? E o carro estava sempre na oficina, portanto, ele comprou um conversível de coleção, portanto, dos anos 60, um Triumph, e estava sempre na oficina e não tinha dinheiro para pagar. Portanto, a manutenção estava cara. E ele disse, não vou desistir, consegui uma vez ou a segunda. Repetiu a segunda vez. E qual era o problema dele, Kelly? Isto foi 3 vezes. Ele conseguiu 3 vezes o mesmo tipo de manifestação, com pessoas diferentes, claro, mas não conseguiu sustentar nenhuma das vezes. Porquê? Porque ele não tinha nenhuma. Em 2 ou 3 meses ele perdia tudo. Meu Deus. E eu dizia assim, o seu problema não é não saber manifestar. O problema é que você vai nessa coisa rápida de querer co-criar e não pensa assim, ok, para que eu possa manter aquele estilo de vida, eu tenho que me tornar uma pessoa diferente. Porque as pessoas têm que ter noção de uma coisa. Se eu hoje, vamos imaginar que eu tenho escassez financeira. A escassez financeira que eu tenho no meu presente é uma consequência daquilo que eu fui do passado, ou aquilo que eu fui semeando no passado. Então, se eu não mudar hoje quem eu sou, no futuro eu vou ter os mesmos resultados. Só repete, né? Exatamente, é um loop. Eu posso ter um pico de sorte, uma coisa aleatória, conseguir de repente... Olha, vou-lhe dar um exemplo até da Mega Sena. Porquê que a maior parte das pessoas que ganham a lotaria, passado 2 ou 3 anos, perde tudo? O dinheiro volta sempre para a mão de quem já tem. Porque elas não mudaram quem elas eram. Ainda no outro dia estava vendo uma entrevista de um cara nos Estados Unidos que ganhou 2 vezes ou 3 vezes a lotaria. E o cara viaja sempre em turística, portanto na económica. E perguntavam assim, homem, você tem 300 ou 400 milhões de dólares de património. Porquê é que você viaja no preço de ingresso de passagem mais barato? E dizia ele, porque eu ainda não mudei quem eu sou. Eu ainda continuo a ser aquele cara que vivia numa zona humilde. Eu ainda não sou a pessoa milionária. Eu tenho uma conta com dinheiro, mas eu não sou milionário. E isso foi uma coisa curiosa. Eu tenho uma conta com dinheiro, mas não sou milionário. Pelo e no menos início... cliente, né? Exatamente. Mas logo no início, Kelly, e isso acontece com muita frequência, surgiram uma série de conselheiros financeiros que lhes extorquiram logo boa parte do património. Faça um investimento aqui que vai ganhar uma grana boa e tal, e levavam 15% e 20% de comissão. E tudo investimentos que não eram nada bons. E o cara foi iludido porque queria criar património, não ter que trabalhar mais e tudo isso. Então há muito esse ciclo. Não adianta eu ter dinheiro se eu não mudar a pessoa que eu sou. No meu caso específico, eu primeiro tive que ser o autor best-seller caminhando à volta da piscina, com ninguém a ver-me, sem audiência nenhuma, até que isso acabou por se manifestar. E quando isso aconteceu, eu estava preparado para isso, para sustentar isso. Quando foi as minhas palestras, foi a mesma coisa. Eu imaginei que estava a falar para aquela audiência, para aquela sala cheia. Eu não tinha ninguém na sala, mas era isso que eu fazia. Eu imaginava que estava... Eu ensaiei a palestra no Sem Limites, eu ensaiei imensas vezes em dezembro do ano passado.
E quando eu cheguei a março, a maio, estava lá a sala cheia. Portanto, isto é uma coisa que é o tal brincar de faz de conta. É uma coisa... As crianças, por exemplo, se o pai acabar por estimular a criança enquanto ela é pequena, e vamos imaginar que a criança gosta de brincar a médico, só doutor, não é? Se aquela criança for estimulada a acreditar que ela é doutora e brincar até, então, senhor doutora, chamar a filha mesmo numa de brincadeira, a grande probabilidade é que ela vai chegar à idade adulta, vai para a faculdade, vai se tornar uma médica de muito sucesso, porque esteve acostumada a brincar de faz de conta todas as noites. Boa noite, Sueli, como está? E, portanto, nós temos sempre aqui esta questão. Eu não posso jamais esperar que a minha vida mude sem que eu mude primeiro. Eu costumo dizer às pessoas, ela está a fazer prova para o vestibular. Eu quero entrar em medicina. Você hoje já tem que se imaginar médica a exercer. Ah, mas eu ainda tenho que passar no vestibular, ainda tenho que fazer a faculdade, ainda tenho que fazer o estágio e só daqui a 8 ou 10 anos é que eu estou a exercer. Ok, mas tem que começar hoje. Começar com uma ideia suficientemente forte. Nós temos que ter fome, sede daquela ideia. Nós temos que respirar aquilo para que todos os dias nós tenhamos pensamentos, palavras e ações que nos levem até àquela materialização. É ser antes de ser, né? Ser antes de ter, exatamente. Não é? E as pessoas normalmente, é isso que estávamos a falar há pouco, as pessoas querem ter para ser. É exatamente o oposto. E da mesma forma, não é ver para querer, mas querer para ver. Exato. E a gente aprende a vida toda ao contrário, né? Exatamente. Porquê? Porque o ser humano tem uma visão linear da vida. Uma das coisas que eu tenho estudado muito nos últimos meses, porque eu terminei agora de escrever o meu novo livro, e, portanto, e é isso que eu também quero aproveitar para anunciar, dia 7 de janeiro vai ser lançado o Sem Limites para o Dinheiro, portanto, que é um livro sobre lei da atração só exclusivo para dinheiro. Que ótimo. Felizmente, hoje recebi a notícia das lojas que já está para pré-reserva, já está online. Portanto, a partir da manhã vou oficialmente anunciar que as pessoas podem já reservar no Google Play, no iBooks, no Amazon e no Kobo. A Livraria Cultura demora sempre mais um pouquinho. Nesse livro, na parte de pesquisa, há um conceito que eu falo que é realmente muito interessante, que é de nós termos a percepção. Na questão do valor, não é? Nós temos essa questão da dificuldade de ver. Vamos imaginar uma conta, Kelly. Eu pergunto aí na audiência, até vamos ver se aqui alguém responde. Quem é que fica feliz quando chega uma conta para pagar? Respondam aqui nos comentários. Vamos ver se alguém tem coragem para dizer que fica feliz. Coragem, né? Vamos fazer a pergunta de um jeito diferente. O que é que vocês sentem? Qual é o primeiro sentimento que vocês sentem quando vem uma conta a chegar na caixa do correio para pagar? Um boleto para pagamento. Está todo mundo muito tímido. É mesmo. E agora pergunto assim, é mais fácil. O que é que você sente quando vê uma conta? A primeira reação instintiva. Sabe que a vida toda eu tinha uma questão que era aquela de angústia, né? Aquela sensação, ai, não acredito, mais uma dívida, mais uma... Sempre no sentido negativo. Recentemente eu ouvi, nem lembro como que foi, para escrever obrigada na conta e pensar que ótimo que eu pude fazer o pagamento e que aquela energia chegasse em todo mundo que foi envolvido ou num serviço ou num produto. Então, assim, começou a mudar um pouquinho essa minha percepção, mas isso é questão de meses. Porque a vida toda, sempre a dívida, ela era um boleto era sempre sinônimo de uma dívida. Temos aqui a doutora Thais, que é a minha seguidora. Portanto, a Elizabeth também está aqui a falar. Se chegou é porque eu posso pagar. Mas aqui a questão nem é essa. A questão é que normalmente as pessoas recebem a conta e não podem ou não têm o suficiente para pagar. Eu hoje, quando recebo uma conta, e há um hábito que eu adotei já há algum tempo, que é dizer muito obrigado, sempre no final de cada conta, fazer o pagamento e assinar, como se fosse um contrato, não é? Aqui não é questão de eu poder pagar ou não poder pagar. Isso é uma parte de visão já é um pouco mais expandida, ok? Mas não é onde nós queremos chegar. É positivo a pessoa dizer assim, ok, eu peguei, eu usufruí desse serviço, ótimo, eu tive bons momentos a ver, por exemplo, o pacote de TV. Eu pude ver os meus seriados, pude ver Netflix, pude ter a internet, ótimo. Mas eu hoje tenho um pensamento ainda mais expandido. O que é o meu pensamento expandido? É pensar assim, eu quero
que os meus clientes paguem as suas contas, portanto, para comigo, para que eu possa realizar os meus sonhos. Mas eu, no pagamento desta conta, eu estou a ajudar a materializar os sonhos de outras pessoas. Exato. De todos aqueles que estão envolvidos, e às vezes milhares de pessoas. Aquele cara anónimo do nada, que eu não conheço, que tem comida para colocar na mesa da sua família, porque eu estou a pagar, eu juntamente com milhares de clientes, estamos a pagar a conta. Isso é a sensação mais incrível do mundo, que eu tenho algum contributo naquilo que é o benefício da humanidade. Quando eu vejo as coisas dessa forma, eu sinto profunda gratidão. Eu posso ficar às vezes chateado, porque às vezes são contas altas, e a pessoa diz assim, podia ter vindo um pouquinho menos ou dar para esticar para o próximo mês. Mas depois penso assim, mas passei tantas coisas boas com este serviço que me foi fornecido. Eu estou, no fundo, a ajudar os outros, e ajudando esses outros, o dinheiro vai retornar para mim, porque eles depois vão comprar as minhas coisas. E eu estou a ajudá-los a eles. Isto é um ciclo que nunca para. Todos estamos envolvidos. Entende? E muitas pessoas dizem assim, eu vou dar um exemplo muito prático, isto não é de forma alguma para justificar eu ter aceito este convite, de forma alguma. Mas para vocês perceberam. E a Marta que está aqui, a Marta Veladeiro, sabe perfeitamente isto, que ela já participou das minhas palestras ao vivo, em Lisboa. Olá, Marta, tudo bom? E o que é que acontece? Se eu pensar, e existe muita gente assim, eu fui convidado para falar com você hoje aqui no Instagram gratuitamente. Ok? Se as pessoas querem atingir dinheiro na sua vida, elas dizem, eu não vou fazer nada grátis, eu tenho os meus honorários, eu tenho isto, eu tenho aquilo. Completamente é. Detalhe que eu vou acrescentar, muita gente às vezes não aceita, porque eu tenho um número de seguidores que às vezes é menor do que a pessoa tem de expectativa, e aí acha que, de repente, não vai surtir nenhum tipo de efeito. Kelly, o meu propósito, se houver uma pessoa, eu também penso assim, que tenha sido impactada com este nosso bate-papo, para mim, eu deito a cabeça na almofada na noite e disse, eu hoje cumpri a minha missão, ponto final. Eu já estou impactada, então pode dormir bem tranquilo. Obrigado. E depois temos aqui um outro lado. Obviamente que não é isso que me motiva. O que me motiva é poder ajudar a transformar a vida do maior número de pessoas. E essa foi a missão que eu escolhi. É uma missão dura, que me leva a não ter quase vida pessoal, porque eu não tenho separação entre o Luís da vida pessoal e o Luís profissional. Estou sempre a trabalhar e sempre de férias. É 24 horas, tirando obviamente quando estou dormindo. Mesmo assim, às vezes tenho o celular a tocar. Mas, conclusão. Eu sei que o valor que eu estou a agregar a vocês vai-me ser retornado de alguma forma. Isto é uma questão de lei. O que eu dou aos outros é-me retornado. Então o que é que pode estar a acontecer? Para vocês também perceberem aqui um bocadinho como é que as coisas funcionam. No momento em que estamos aqui a conversar, já estamos a conversar há uma hora... Olha, eu até esqueci de marcar a hora, e até acho que mais uns 5 minutos acho que deve dar. Porque caiu e aí nós voltamos, né? Então eu fico preocupada porque às vezes não aparece o cronômetro. Sim. Cai sem a gente perceber. Mas vamos fazer aqui este paralelo só para vocês perceberem como é maravilhoso esta questão do universo e da justiça da lei da atração. A 1h30, vamos imaginar que eu estou aqui a conversar com vocês e que estamos a partilhar este conteúdo, eu e a Kelly. Eu tenho a certeza absoluta, não são vocês que vão comprar os meus livros. Não são vocês que vão fazer meus treinamentos. Não são vocês. Durante o período em que a gente está a fazer este bate-papo, como estamos a entregar valor por uma questão de lei, de retorno, eu sei que pessoas estão a comprar os meus livros neste momento, vai ter um pico de vendas. Ai, que fantástico, olha. Kelly, as pessoas, quando eu falo isto, as pessoas pensam que é brincadeira. Eu acredito. Eu numa palestra já fiz isso. Alguém me desafiou e me disse assim, eu só acredito vendo. Eu disse, ok, se você é um cético, então vamos ver. Estamos aqui nesta palestra, ok? Eu vou-vos mostrar as vendas de ontem e as vendas de hoje, que estamos na palestra durante o horário. Há um pico de 180% de crescimento. Uau! Sem publicidade nenhuma. É uma coisa interessante. Eu posso lhe dizer, Kelly, que de todo o trabalho... Eu comecei a trabalhar dia 7 de fevereiro de 2014. Foi oficialmente o primeiro dia de Luís Alves enquanto coach, palestrante, mentor. Eu acho que utilizei no total 3 campanhas de publicidade. Eu nunca fiz publicidade de e-mail marketing, de afiliados, nada. Eu fui remando contra a maré, ou seja, fui saindo daquilo que era o normal, o padrão que todo mundo dizia, não, os gurus, os ninjas do marketing digital diz que preciso fazer
fórmula de lançamento, de que injetar e fazer lavagem cerebral e depois entra com escassez um disco digital e a pessoa tem que comprar. Isso cansa Eu tanto. acho desumano isso. Nossa, isso cansa, cansa. A gente profissional fica cansado porque às vezes você não tem um sucesso como imagina, e aí você fala, puxa, porque eu não segui a regra que fulano ou a metodologia do fulano. Chega uma hora que você fala, gente, o que que eu estou fazendo? Acho que eu não estou no caminho. E sabe uma coisa que eu acho? Obviamente que essa coisa é perfeitamente possível. Nós trabalhamos na área da psicologia, sabemos que é possível manipular a mente humana. Sim? Convencer a pessoa a fazer uma coisa que a gente quer que ela faça. Não é? A parte da persuasão. Só que depois é a questão da consciência. Eu prefiro ter uma conta bancária inferior, mas dormir tranquilo, do que ter uma conta bancária e andar para aí nas redes sociais a mostrar o Porsche, a mostrar a Ferrari, a mostrar isto e aquilo. Eu não nasci para ostentar. A minha vida privada, eu mostro muito pouco da minha vida privada, embora, pronto, quem já teve contacto comigo ao vivo sabe como é que eu vivo, sabe o tipo de condições e etc. Mas eu penso assim, alguém que está a passar dificuldades neste momento, por mais que no primeiro momento possa ser motivador ela ver que eu alcancei alguma coisa, chega um ponto que o cara diz, eu já tentei fazer tudo o que o cara disse e não consigo alcançar, é frustrante, eu vou deixar de seguir o cara. Eu tenho que pensar no outro lado, eu não tenho que pensar em mim. Eu não tenho necessidade de estar aqui a afirmar-me, a mostrar-me, eu sou o bambambam. Não, não é isso o meu papel. O meu papel é mostrar que eu sou um ser humano igual a vocês que estão desse lado. Já passei pelos mesmos problemas, já quebrei a cara muitas vezes, já estive no fundo do poço e aprendi a levantar. Eu a única coisa que faço é ensinar como é que eu fiz, mais uma vez esta questão. Eu não posso, Kelly, e foi uma decisão que eu tomei que me tem trazido um preço muito alto a pagar. Eu só ensino aquilo que eu já vivi. Por isso é que eu digo que eu não sou coach, eu sou mentor. Eu não sinto legitimidade a pegar numa fórmula pronta do Joe Vitelli, que é o meu mentor, um dos meus mentores, é o Dr. Joe Vitelli. Já fiz imensas formações com ele nos Estados Unidos. Mas o que realmente funcionou para ele não quer dizer que funcione para mim. Eu já tentei e não funcionou. Então qual é a legitimidade de eu pegar nessa fórmula, nessa técnica mágica, passar para a minha comunidade se eu próprio não pus em prática? Isso Então, né? Isso é integridade, né? É você ficar bem com a sua consciência. Isso é exatamente. Eu aprendi desde muito criança que porque poucos profissionais pensam assim. eu não quero ser reconhecido apenas... Alguém dá uma palmadinha nas costas e diz: ah, bacana, tu é um cara que tem consciência, mas não chegou a canto nenhum. Eu quero mostrar é que mesmo sendo ético, sendo correto, transparente, verdadeiro, que é possível também conseguir ser bem-sucedido. E para mim essa é a única verdade sustentável. Porque eu posso dizer, eu tenho colegas de profissão, não vou estar a citar nomes porque acho que da minha parte não é ético, pessoas muito bem-sucedidas na área, em todas as áreas, não é necessariamente nesta área da lei da atração, estamos a falar de desenvolvimento pessoal no sentido amplo. As pessoas vendem, por exemplo, treinamentos ao vivo para casais. E são pessoas que já não falam com a esposa há 3 anos, dormem em quartos separados, brigam todo o momento. Os filhos têm uma péssima relação com as pessoas porque vêm os pais brigar direto e, no entanto, vendem treinamentos de sucesso nos relacionamentos. É falta de congruência, né? Isso. Isto para mim é que é a coisa mais estranha e penso que é por esse mesmo motivo que nós, que temos uma visão, uma linha de trabalho diferenciada, que nós pagamos o preço. Porque as coisas são O caminho genéricas. é mais difícil, né? Porque as pessoas querem um atalho, como você falou, querem um unicórnio, né? Querem uma fórmula mágica. E quem às vezes está trabalhando, né? Às vezes não, a maioria das vezes, tudo certinho, às vezes as pessoas falam, ah, mas será que realmente é sério o trabalho dessa pessoa? Eu costumo, por isso eu digo assim, tudo aquilo que eu falo pode ser devidamente comprovado. As pessoas basta pesquisar na internet, vem a minha carreira na moda, no Portugal Fashion, na imprensa, na mídia aí no Brasil, quando eu fui em 2007 e me apaixonei pelo Brasil. Podem ver na TV Diário, no Sistema Verdes Mares da Globo, no Nordeste. Eu tenho tudo, portanto não há nada a esconder. E há uma história muito curiosa, e só para você ter aqui uma ideia, nós temos aqui, a doutora Thais Frois diz o seguinte: por isso nos conectamos com o Luís e nunca mais o largamos, por essa verdade. Esta é a parte que mexe comigo e que me emociona bastante. É saber que as pessoas conseguem sentir essa verdade. Isso para mim é a coisa mais pura que existe, Kelly.
Não é estar aqui a fazer aquele papel de ai, coitadinho, que depois deu um pulo e agora sou o top e vou ensinar a todo mundo. Eu não tenho que criar essa história de miséria porque eu não tive essa história de miséria. Eu passei por uma história de um desafio pessoal, uma crise profunda na parte pessoal, uma crise existencial de identidade, mas foi só isso. Eu não tenho que dizer, eu tinha dívidas de 10 milhões e que agora já estou... Eu não preciso de criar... E é isso que nos ensinam nas escolas, e a Kelly sabe. No curso de coaching ensinam-nos, contem uma história trágica e depois a história de superação para vocês conseguirem vender. É a história do herói, né? Exatamente. E depois há incoerências muito grandes. Como eu tive aqui há uns 2 meses, sensivelmente. Aliás, ainda estávamos no verão aqui da Europa. Penso que foi no mês de agosto. Portanto, há 3 meses atrás. E alguém me manda um e-mail a dizer assim: eu seguia determinada pessoa numa determinada área de desenvolvimento pessoal e seguia com toda a paixão técnicas fantásticas e conceitos, portanto, uma pessoa extremamente atrativa, que cativava. Mas há uma coisa muito estranha. Eu estava a falar com uma amiga minha, que também é seguidora dessa pessoa. E disse, e tu já viste que pessoa passou por este problema, que tinha uma dívida enorme, que isto, que aquilo, e depois ela devia 1,5 milhão de reais. Ela disse, não, ela devia 3 milhões de reais. Diz ela, não, mas a história que eu ouvi é que devia 1,5 milhão. E ela disse à amiga, não, na história do lançamento que a pessoa fez, eu ouvi 3 milhões de reais. E depois vem um amigo juntar-se e dizer, não, mas ela na live que fez, na quinta-feira, disse que era 300 mil. Ei. Eu digo o seguinte, Kelly. Aqui em Portugal diz-se que se descobre mais rápido um mentiroso que um coxo. Ou seja, um cara que tem uma lesão na perna, não é? A gente descobre um mentiroso mais rápido. E a pessoa que tem lesão na perna não consegue caminhar nem correr. Acho que isso é uma questão de ética. É uma questão de profissionalismo. Eu sei que não era bem esta temática que nós estávamos... A conversa foi fluindo. A energia foi para esse lado. Pronto. E eu acho que é isso. Nós muitas vezes não somos verdadeiros com nós mesmos e queremos viver uma vida que não é nossa. Queremos manifestar uma realidade que não é criada para nós. Nós não conseguimos viver naquilo. Quantas vezes eu vejo as pessoas dizer, eu quero conhecer um cara rico. Será que é isso que a gente quer? Ou será que queremos ao nosso lado uma pessoa que nos ame incondicionalmente e que nós possamos amar de volta? Alguém que nos dê atenção, que nos faça sentir especiais? Qual é a importância? Uma das coisas no meu relacionamento, eu acho que isto é uma coisa, eu não sei se a Kelly me conhece na parte de cá, na parte privada, os meus seguidores sabem perfeitamente o que é que eu vou dizer. Eu sou casado com uma pessoa 20 anos mais velha, portuguesa. Maria José tem 20 anos mais velha do que eu, já tinha 2 filhas, sendo que a mais velha é 1 ano mais nova do que eu. Olha só. E já sou avô 3 vezes. Por isso é que começa a ficar com os pelos brancos. E portanto, o que é que acontece? Eu, durante muitos anos, tentei negar essa evidência. Eu não conseguia relacionar-me muito bem com pessoas da minha idade. Porquê? Porque eu sempre tive uma mentalidade muito à frente. Sempre estive avançado demais para a minha idade. Era muito precoce. Quando a Maria José entrou na minha vida, eu tive aqui 2 hipóteses. E vamos falar até aqui da questão da cocriação de relações. Portanto, a parte amorosa. O querer uma pessoa específica, que eu acho que é o maior erro que podemos cometer. Mas isso sou apenas eu, que já passei por isso e que já ajudei muita gente a ver o outro lado. A maior parte das pessoas diz, eu gosto daquela pessoa, eu quero atrair aquela pessoa. Através de técnicas, provavelmente até de PNL, é possível persuadir essa pessoa a ter interesse em nós. Não é? Uma questão química, sexual, de sex appeal, de comunicação, de gentileza, cavalheirismo ou sensualidade. É possível fazer muita coisa. Ok? Mas depois a questão é, será que eu vou ser feliz ao lado dessa pessoa? Ótimo. Então, em 98, eu meti na cabeça que queria determinada pessoa. Eu conheci aquela pessoa e disse que aquela pessoa vai ser minha. E foi. Eu passei 7 anos de muito sofrimento. Muito sofrimento. Com a tal pessoa ideal. Uma pessoa que não tinha, aos olhos da sociedade, nenhum atributo físico, económico, social que justificasse o meu desejo. Não é? Pronto. E há uma determinada altura, Kelly, que eu aprendi isso. E disse, afinal, o que eu quero não é pessoa específica. O que eu quero é ser feliz. Eu gosto de uma mulher com determinadas características físicas. Mais ou menos assim, o cabelo mais ou menos assim, os olhos mais ou menos. Mas não a pessoa A, B, C ou D. E fiz aí uma coisa incrível. Disse assim, a pessoa certa para mim irá aparecer. Eu não vou desejar uma pessoa específica. Eu quero a pessoa com que eu possa partilhar a felicidade que eu já sinto, porque eu não queria ser feliz ao lado de outra.
Eu queria partilhar a minha felicidade ao lado de outra pessoa. Ok? Eu não poderia depender dessa pessoa para ser feliz. Exato. E a partir do momento em que eu disse assim, não, eu vou desapegar. Eu vou, em primeiro lugar, ter uma ótima relação comigo mesmo. Aceitar-me tal como eu sou. Mesmo com as minhas imperfeições, com tudo isso. E depois, segundo esse alinhamento, eu vou deixar que o universo me traga a pessoa certa. E portanto, eu acabei a minha relação, por exemplo, esta semana, vamos imaginar hoje, segunda-feira, que eu tinha terminado a relação. Passado uma semana eu recebo um e-mail de alguém a pedir-me um orçamento, porque eu trabalhava como estilista na altura, pedir orçamento para um vestido de noiva. Portanto, ela era a madrinha, ia pagar o vestido de noiva da afilhada, não é? E procurava um estilista jovem, portanto, arrojado, com ideias criativas. Eu era recém-formado. E começámos a contactar, a fazer o serviço longe de mim, que ela ia pensar que aquela mulher ia ser a minha mulher. Porque eu nem conhecia a pessoa pessoalmente, era só por e-mail, não é? E depois por telefone. Até que marcamos, portanto, a primeira reunião. Houve uma empatia, mas não houve aquela coisa de dizer, ei, eu sinto-me atraído por ela. Não, nada. E foi começando a fluir. Eu falei, a gente não sabia a hora que tinha... A gente fala, né? E não sabia a hora que a gente ia terminar. Terminou às 9. Vamos lá. Vamos só receber aqui o Luiz para ele terminar de contar a história. Deixar ele dormir, né, gente? Jogada dentro, ouvindo as histórias do nosso convidado. E... Vamos lá. Para mim, a minha noite é uma criança. Eu sou um ser que falo. Ainda bem que você Eu sou o pior. Começa a contar a história e vai. Agora a gente já sabe a hora. Eu sei que aí é muito tarde, né? Então, se você terminar aí, a gente consegue fazer o encerramento. Depois eu vou juntar todos os vídeos para colocar lá no YouTube para ter a sequência. E portanto... recebeu, ficou amigo, né? Fiquei amigo, até que chegou uma altura. Eu jamais conceberia a ideia de poder estar com essa pessoa, pela questão social, porque aí no Brasil eu não senti isso. Mas aqui em Portugal existe muito essa questão da mulher mais velha ou mais novo, não é fácil. Portugal é barra pesada. Portugal é mais conservador. Exatamente. E chegámos a uma altura em que tivemos que nos cingir às evidências. O universo mostrava-nos diariamente. Eu começava uma frase, ela terminava. Eu começava a falar de um assunto e ela já sabia o que é que eu ia falar. E vice-versa. Portanto, era uma sintonia total e plena. Absoluta. E casei, exatamente. Obrigado. E, portanto, o que é que acontece? Nós tivemos que nos cingir às evidências. Dizer assim, o que é que nós vamos fazer? Aceitar que a vida nos está a dar esta oportunidade? Ou então estar preocupado com o que os outros vão pensar? E fomos em frente, Kelly. E posso lhe dizer que, a partir do momento em que eu e Maria José começamos a morar juntos, portanto, nós começamos a nossa relação, penso que foi setembro ou outubro de 2005, se não estou em erro. Começamos a morar juntos em dezembro, passado um ano estávamos casados e passado outro ano estávamos no Brasil. Olha só. Pronto. E precisamente no dia 7, portanto, no próximo sábado, fazemos 14 anos de casado. Uau! E, aliás, 14 não. Espera lá que eu não quero estar... 2006, não, 13 anos de casado, mas já estamos juntos há 14, vai fazer 15. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que muitas vezes a manifestação ocorre da maneira mais estranha. Não é necessariamente naquele padrão. É aquilo que é certo para mim, não precisa ser certo no sentido genérico. Exato. Não é? Então, quando a pessoa dizer assim, toda a gente tem que ter um Mercedes. Não é toda a gente tem que ter um Mercedes. Toda a gente tem que ser milionária. Não é preciso toda a gente ser milionária. Porque, no fundo, e para concluir todo este nosso papo, tudo aquilo que nós dizemos que desejamos, na verdade, está a esconder um objetivo maior. Todos nós o que queremos, na verdade, é ser felizes. Exato. Uns acham que é através do dinheiro, outros acham que é através de viagens, de uma relação, de um carro, de uma casa, de uma bolsa Louis Vuitton, de um sapato Louboutin. Depende muito da perspectiva. Que seja. Exatamente. A questão é que isso é uma extensão daquilo que já é um estado de felicidade interior. Por isso é que quando as pessoas me dizem, Luís, por onde é que eu devo começar? Eu digo sempre, comece pelo ser feliz é possível, que foi onde eu comecei. Onde eu tive que quebrar a cara, olhar para mim do avesso e dizer, o que é que eu tenho aqui de matéria-prima?
Vamos começar a jogar fora o que não importa, começar a trabalhar o que está bom e cimentar aqui as bases diferentes do que é necessário para crescer. E isto aconteceu precisamente nos relacionamentos. Se eu estivesse a seguir a questão daquilo que são crenças sociais, eu achava que sofrer numa relação que era normal. Eu, afinal, tinha visto toda a gente à minha volta, sempre com altos e baixos. Exato. E quando eu com a Maria José, nós muitas vezes não precisamos, e nós somos as pessoas mais diferentes umas da outra. A Maria José que é adolescente, não é? Ela é que tem os 20 anos, e eu é que sou o velho, como ela diz. Ela, por exemplo, ela vai fazer 60, que ela não gosta que eu falo disso, vai fazer 60 em janeiro. E está de cabelo rosa-choque, pink, por exemplo. E as fãs adoram. Mas isto tudo porquê? Porque é uma pessoa que tem um espírito e que assume o seu espírito. Não tem vergonha daquilo que é. Ela pode ser criticada, ela não está preocupada com as críticas, interessa aquilo que ela sente. Sente-se feliz. E eu, por ver a minha mulher feliz, sinto-me feliz por consequência. Mas nós temos aqui nós estávamos aqui a noite toda a conversar se fôssemos entrar no casamento. Porque eu acho que uma coisa, e fica aqui uma dica também para vocês, e quem já leu o meu livro Os Segredos do Casamento de Sucesso sabe o que é que eu vou falar. A vida a dois não é uma jornada em comum. São 3 jornadas. A minha individual, a da outra pessoa individual e a jornada a 2. Em conjunto. Eu nunca posso anular a minha parte pessoal para me dedicar 100% à outra pessoa. Porque senão eu estou dependente do outro. Qualquer coisa corre mal, a minha parte vai abaixo. Por isso é que há as depressões, há os divórcios que nunca acontecem porque a pessoa está dependente emocionalmente da outra ou financeiramente, não é? Também existe esse tipo de prisão. Então aquilo que eu digo, meus amigos, para nós rematarmos é o seguinte. Para que nós possamos ser co-criadores conscientes da nossa própria realidade, temos que ter, em primeiro lugar, a noção de que nós não criamos nada, nós apenas temos a capacidade de moldar aquilo que já existe. É como se fosse um construtor. Ele já tem o tijolo, já tem o cimento. Ele vai montar aquilo tudo e construir uma parede. E depois construir o telhado. E depois fazer a janela. Ok? Portanto, nós temos que utilizar aquilo que já existe. O universo já nos forneceu a matéria-prima toda. Ok? E depois, consciente, porquê? Porque tendo noção disso, sabendo como é que funciona o jogo, as regras do jogo, nós podemos aprender a trabalhar para chegar à vitória. Para chegar à linha da meta. Não é? E como eu sei que nós estamos a chegar ao final do ano, e que agora, pela questão financeira que estávamos a falar há pouco, que as pessoas vão começar a fazer contas, são as compras de Natal, é a noite de Réveillon, é a viagem para cá, é a viagem para lá, e vai ficar tudo zerado, os cartões todos rebentados, é o costume. Aquilo que eu vou convidar vocês a fazerem, se quiserem, e peço à Kelly este espaço só para abrir aqui um canal, um link, amanhã no meu canal do YouTube, basta procurarem Luís Alves Coaching e encontram o meu canal. Eu vou começar a publicar uma série de vídeos totalmente voltados para a riqueza. Ou seja, totalmente voltados para prosperidade financeira para o próximo ano. Já sei que estamos a chegar à altura do aperto, a carteira fica pequena e a pessoa quer mudar. É neste mês que a gente, de repente, resolve que quer mudar. Viu que não conseguiu nada ao longo do ano, então agora é a hora da verdade. E uma vez que eu vou lançar o meu livro novo, que é voltado para dinheiro, no dia 7 de janeiro, portanto, dou aqui em primeira mão a notícia, vocês amanhã já podem ter acesso ao livro, que eu vou publicar no vídeo da manhã os links de acesso. Para já não vai estar disponível no Instagram, não vai estar disponível no Facebook, só amanhã a partir do YouTube, do meu vídeo semanal, é que eu vou já dar acesso. E vocês podem fazer a pré-reserva e dia 7 recebem nos vossos dispositivos, uma vez que eu só publico livros em formato de e-book. Me manda o link que eu publico aqui com a nossa foto para divulgar aqui para todo mundo que me segue. Faço questão, eu acho eu agradeço. Muito bacana. Kelly, mais uma vez, em primeiro lugar quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui pacientemente nestes cortes, porque a internet tem destas coisas. Agradeço por estes corações todos que estão aqui a bombar na tela. Agradeço à Elizabeth, agradeço à Marta, Fisioforma, a Anair, a Nancy, a Noémia e por aí. A Nena, a Marcilene, a Tânia, bem, todo mundo que esteve aqui. Gente, a hora que eu compartilhei o vídeo, tinha mais de 100, quase 200 pessoas que assistiram. É fantástico, Pronto. Né? Ótimo. Fico muito feliz e está aqui esta Mary Life, se vocês vêm aqui com o cabelo pink, é a respectiva cara metade aqui deste lado, que está também aqui a assistir. E realmente, pronto, eu acho que é isso que no fundo nós temos que passar. Eu também amo vocês. Muito obrigado, Sónia. E
eu acho que é isso. Acho que sejam fiéis a vocês mesmos. Aprendam a jogar as regras, o jogo segundo as regras. Deixem-se de atalhos. Vocês são os próprios atalhos da vida, do processo de manifestação de cocriação. Não queiram... Há um ditado que se utiliza muito aqui em Portugal, Kelly. Não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti. Nossa! Oh, essa No processo, deu até uma falta de ar. e no processo de cocriação é isso. Quando nós soltamos o nosso desejo, quando nós somos muito específicos em relação àquilo que queremos, nós não podemos agora estragar os planos do universo. Vamos imaginar, e só para dar aqui um remate final, eu já disse isto 2 vezes, mas vamos rematar outra vez. É que a energia está boa, Luiz, por isso que a gente quer encerrar lá. E a gente estava aqui, pronto. Vamos imaginar que nós temos um sistema de GPS. Temos o Google Maps no nosso celular. O que é que acontece? Nós, para chegarmos a algum destino, nós temos que digitar o endereço. Não é? De forma alguma, o sistema de GPS nos começa a dar as instruções, ok? Se nós não digitarmos o endereço de destino. Ele sabe onde é que a gente está, tem o satélite que diz, ok, ele está aqui, no ponto de origem, mas onde é que ele quer chegar? A partir do momento em que eu digito o meu destino, ele começa a dar umas rotas. Dobra à direita, dobra à esquerda, rotatória, vai para a frente, entra na autopista e entra na via... Pronto. Certo? O que é que as pessoas querem? As pessoas já querem saber todos os detalhes, todos, antes de começar a viagem. O importante no processo de cocriação e nesta parte da fé é dizer assim, eu sei onde quero chegar, eu já imagino que tudo vai dar certo, que já deu certo, eu já me imagino lá. E depois confiar que o universo nos vai mostrar a rota melhor para nos desviar dos locais onde há obras, onde há buracos na estrada, para a gente andar sem qualquer tipo de acidente no percurso. Então, muitas vezes, a pessoa diz assim, nada acontece. Está sempre alguma coisa a acontecer. Nós temos que saber ser pacientes, porque a construção de uma casa não acontece num dia. É preciso começar de baixo, há dias que chove que não dá para pintar, outros dias que está sol demais que não é possível fazer outro tipo de serviço. Nós temos que saber dar tempo ao tempo, sempre com esta expectativa. Nós definimos onde queremos chegar e imediatamente o universo começa a criar conexões. Não, Daisy, nós temos que ter expectativa. A expectativa tem que existir, ok? Nós não devemos é querer manipular o processo. É essa a parte difícil, porque o ser humano quer saber tudo, os tintins todos, não é? Eu, se hoje soubesse o processo que foi necessário para eu me tornar autor best-seller, eu dizia assim, não pode, não vai dar certo. Desse jeito não dá certo de maneira nenhuma, não é? Mais uma vez voltamos, e agora vou repetir que alguém pediu aqui para eu repetir. Não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti. Vamos, a brasileira... E não foi só aqui no Instagram, não. Que a minha família chegou agora e chegaram bem na hora da frase e falou, anota! Eu falei, não, depois, né? Depois dá para pegar. E aí você também deve ter sentido essa energia aí, porque a frase é impactante, Luiz. Mas a maior parte das pessoas não entende isso. Eu, no início, entendia muito sobre a questão do destino. Porque há muito aqui, sei lá... Eu digo assim, nada do que eu possa imaginar ou desejar vai acontecer porque eu tenho o meu destino já traçado. Eu acredito que o destino, que pode haver uma predisposição astral, energética, da posição dos planetas, não importa. Nós podemos realmente ter um tipo de predisposição, por isso é que nascemos com algumas capacidades inatas. Há pessoas que são mais talentosas para a área das artes, que parece que nascem a saber dançar, outras que nascem com o dom da comunicação. Portanto, há muitas pessoas que têm esses talentos. Isso são pequenas ferramentas, uma caixa que já veio com aquela pessoa. Não é? Ok. Mas nós não somos forçados a seguir naquela direção. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. A possibilidade de escolhermos uma trajetória diferente. E nós o que vemos hoje, especialmente nesta comunidade, especialmente nos últimos 10 ou 15 anos, desde a Apple, desde a Microsoft, desde o Facebook, a Amazon, todas estas indústrias gigantes que nasceram, de alguém que a gente dizia que era idiota. Um cara que teve uma ideia, que toda a gente que achava que era lunático, Steve Jobs é um deles, ou era um deles, e que hoje em dia toda a gente diz, é um gênio. Porquê? Porque decidiu escolher o seu próprio destino. Exato. E ele criou a sua própria estrada. Mas ele sabia o que queria e deixou que a vida criasse os planos. A rota, a trajetória.
E essa parte de permitir que aconteça é a parte mais difícil. E há momentos em que eu próprio não consigo. E eu já estou numa fase... Eu acho que quanto mais eu evoluo, mais eu sinto que não evolui nada. Porque vou expandindo, não é? Vou crescendo. Então, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Eu vou aumentando aqui o tamanho da caixinha, não é? E tudo aquilo que eu consumi acaba por parecer uma gota no meio do oceano. Mas sei que sem essa gota, que não era tão completo. Sim. Agora, o que é que a maior parte das pessoas faz? A pessoa não quer evoluir. A pessoa vive travada, vive para agradar aos outros, para manter as aparências, para ostentar nas redes sociais. Não é? E, no fundo, tem uma vida vazia. E eu convido as pessoas a fazerem exatamente o que é o oposto. Procurarem realidades e desejar coisas que lhes permitam ser cheias, plenas, completas, independentemente daquilo que os outros pensam. Isso é a coisa mais difícil. Exige o que nós temos sair da Matrix, para quem já viu o filme com o Keanu Reeves. Nós temos o programa padrão da sociedade, que diz que a gente tem que ir para a escola, tem que tirar o curso superior, entrar no Exato. mercado corporativo, ir subindo no mercado até chegar à diretoria e depois na aposentadoria, lá na frente, é que poderá realizar os seus sonhos. Eu Exato. digo que é possível, a partir do momento em que nascemos, começar a realizar sonhos. Depende só da forma como a gente decide viver a vida. Eu acho que essa mensagem, ela é muito, como eu posso dizer, feliz, porque nós estamos terminando um ano e as pessoas sempre têm, né, pelo menos aqui no Brasil, existe essa cultura muito forte, da pessoa fazer uma reavaliação de tudo que viveu e tentar um novo ano com novos, né, pensamentos, atitudes, metas, enfim. Mas o problema é que chega no final de janeiro e já passou essa Pois vontade. é, mas eu tenho certeza que essa semente, né, que você está plantando, a curiosidade ou alguma frase, alguma coisa, uma palavra, para algumas pessoas vão acabar surtindo efeito e que, Isso é o né, mais que importante. seja uma vida, que seja por, às vezes, até porque a pessoa ouviu, mas ela não entendeu e indicou para uma outra, e aí, por intermédio de uma outra pessoa, né, que às vezes a que assistiu não conseguiu mudar efetivamente, mas falou, olha, eu assisti uma live muito diferente ou interessante, e a pessoa vai e assiste, e aquela outra pessoa, de repente, tem a vida modificada. Por isso que eu falo, a gente Ma- não tem noção do alcance que tem, Exatamente. né? Então, eu Eu acho que lembro, é tudo muito mágico, muito positivo, muito feliz. eu lembro-me de uma história que é ali de alguém fazendo precisamente esse paralelo de que não é diretamente a pessoa que a gente ajuda que vai beneficiar daquilo que a gente partilha. Sim, Havia alguém cético, totalmente cético, não acreditava nada nestas coisas, dizia que era baboseira, que era vender banha da cobra, que a coisa da lei da atração não funcionava e tal. Uma pessoa extremamente cética, já com 65 anos. Marido de uma cliente minha. E dizia, não acredito, não acredito. Entretanto, começamos a trabalhar, portanto, terapia de casais, começamos a fazer um trabalho e essa pessoa começou a sentir-se melhor, melhorzinho, não vamos dizer que era top, mas começou a sentir-se melhor, ela muito bem, mas ele ainda estava com dificuldade, até que ele resolveu entregar-se ao processo e dizer, já que eu estou a investir, deixa ver se é um investimento ou é um gasto, não é? Pronto. O que é que acontece? Ele, a partir do momento em que se entrega ao processo, não acreditando na lei da atração, começou a fazer o meu treinamento online, o Sem Limites, que é a versão avançada do livro, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, eles estavam à procura de um apartamento. Nessa semana apareceu-lhes o apartamento dos sonhos dele por um valor, e vou-lhe dizer isto em euros porque você tem essa noção, um apartamento no centro da Albufeira, T2, mobilado, equipado e com despesas incluídas, todas 400 euros. uau, A gente não consegue isso numa semana, quanto mais num mês, não é? Isso aconteceu a partir do momento em que ele começou a fazer o curso. E ele disse, Luís, eu comecei a pôr em prática aquilo que eu estava a aprender, a sentir aquilo que o Luís me estava a ensinar. E as coisas começaram a acontecer no dia. E eu disse, veja o potencial que você tinha aí travado e que você não estava a utilizar. E ele hoje diz, não, a lei da atração existe. E começa com essa brincadeira, não é? E eu digo às pessoas, não vamos mistificar esta lei da atração, porque a lei da atração é apenas comportamento de partículas dentro da física quântica.
A maneira como as partículas se atraem ou repelem, baseada em vibração energética. É isso é que é a lei da atração. A lei da atração não é de técnicas do segredo. O segredo é apenas um... Eu não quero utilizar aqui uma palavra desconfortável. O segredo é como se fosse um folder da apresentação de um condomínio que vos mostra só a parte boa. O que é que vocês vão viver. A parte da física quântica é explicar como é que foi construído esse condomínio. O que é que está na base. Como é que ele foi possível manifestar. Portanto, deixem essa coisa mística. A lei da atração não é religião, não é Deus. Todas as pessoas, queiram ou não queiram, acreditem ou não acreditem, têm que viver segundo ela. Portanto, nós podemos viver de uma forma inconsciente, as coisas acontecem para nós, ou nós podemos fazer com que nós sejamos os fazedores de acontecer. Não sei se faz sentido. Isto é uma palavra que não existe muito. Ou seja, uma coisa é viver segundo uma tripulação. Alguém está a comandar o meu barco. Outra coisa é eu ser o capitão do meu navio. Exato. Temos essas duas opções. E vamos aqui só dar um exemplo que vai rematar muito bem isto, porque eu sei que muita gente diz, Luís, eu tento fazer isso, mas há aquele meu familiar, aquele colega de trabalho que dá cabo da minha cabeça, que me azucrina, que me suga, que me deixa irado. Eu não consigo. Não estão... Agora uma frase para vocês apontarem se quiserem. O que nos define não são as circunstâncias da vida, mas a forma como nós decidimos reagir a essas circunstâncias. Exato. Eu tenho sempre o poder de escolha. Eu não me chateio com alguém. Eu não fico irritado com alguém. Eu decido irritar-me com aquilo que esse alguém está a fazer. Só. Ah, porque ele está brigando comigo e ele teve culpa porque ele me deixou irritado. Não. Eu decidi ficar irritado com aquilo que o outro fez. Eu tive a opção de não ficar. Entrar 100, sai a 1000. Entra por um, sai por outro. Eu não escuto. Há muitas vezes, e nesta área nós temos que ter muito esse papel, a gente tem que escutar essas histórias trágicas que os clientes nos contam e ter que, de alguma forma, fazer aqui uma triagem, porque senão a gente fica doente. Exato. Não é? E no início eu ficava literalmente doente, porque eu envolvia-me de tal forma com as... né? Exatamente. O terapeuta tem uma convivência muito próxima. E exatamente. Há uma troca energética. Eu já cheguei a cancelar, né, adiar sessões em função daquele dia eu não estar bem e saber que se eu fosse encontrar com aquela pessoa em específico, eu sairia de lá muito pior e não conseguiria fazer o meu melhor. Então, exatamente. É uma questão até da gente saber o nosso limite. E aí adiar para um outro dia em que eu estivesse mais imparcial para poder ouvir e não absorver aquilo. E por isso é muito importante também nós fazermos uma triagem. Quantas vezes nós vivemos a vida tendo que estar com aquela pessoa porque achamos que temos que estar? A vida é toda feita de ciclos. Nada é eterno, nada é permanente. Tudo vai e volta. Portanto, aquilo é tudo temporário, no fundo. Inclusive a própria vida. Não é? A vida tem um curto... A vida, pelo menos, fisiológica ou física. A manifestação física. E nós temos que perceber isso. Nós não devemos perder tempo. Nós devemos realmente dizer assim, não, eu quero viver o meu presente como se fosse o último dia da minha vida. Com intensidade. Sempre com expectativa e com esperança e com a certeza de que tudo vai dar certo no amanhã. Mas se eu não usufruir do meu hoje e estiver sempre à espera do amanhã para ser feliz, eu nunca vou ser feliz. Porque o amanhã nunca vai chegar. Porque hoje eu quero uma coisa, mas amanhã já vou querer outra diferente. E estou sempre a evoluir. Então entramos naquilo que é o ciclo do eterno insatisfeito. Eu nunca estou bem com a vida que tenho e nunca sou feliz. Então seja feliz hoje, vocês sejam todos felizes hoje, mesmo que a vida tenha sido desfavorável, que vocês estejam a passar por uma altura má, porque o vosso equilíbrio, o vosso benefício e bem-estar de hoje é que vos vai trazer o benefício e bem-estar de amanhã. Só isso. Só isso. Okay? Só isso. Já é muito. Isso é muita coisa. Oh, Luís, olha, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu carinho, por uma questão importante que é a sua falta de pressa, porque a gente teve o primeiro problema que travou, depois a gente ficou falando, perdeu o horário e aí a gente voltou e continua com toda a tranquilidade, a coisa fluindo de uma maneira positiva, né, feliz, e você trazendo conteúdo, insights, mensagens o tempo todo.
Então, eu quero agradecer em meu nome, em nome das pessoas que me seguem, as que te seguem. Obrigado. Aqui não seguem nem a mim, nem a você, que por algum motivo vão assistir, e pode ser que sigam ou não, né? Isso aí é o que menos importa, mas que Exato. realmente essa mensagem chegue no número de pessoas que precisa chegar, principalmente naquelas pessoas que precisam ouvir, né? E que Exatamente. transforme o maior número de vidas possível. Sim. Isso agora a gente vai soltar o direto, vai ficar gravado para o universo e o universo vai se encarregar de mexer lá no algoritmo do Instagram para que chegue às Exato. pessoas certas. Exato. Então, uma ótima noite aí para vocês. Muito Igualmente para vocês obrigada. todos. Me passa o link quando você tiver para fazer a pré-compra, né, do Sim, do Sem Limites e para o aí Futuro. eu coloco aqui também para as pessoas poderem fazer a sua pré-reserva. Ok, muito Tá bom? obrigado. Um Tá, grande foi um beijo para prazer, Kelly. vocês. Para Muito vocês obrigada. também. E a Um gente vai abraço para falar todos. mais. Quem sabe a gente consegue desenhar aí um projeto em conjunto quando Quem você sabe? pensar em estar aqui em São Paulo. Ok, está combinado então. Uma ótima noite para vocês. Igualmente para vocês, tá? Deus, obrigado a todos. Adeus, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Essa foi mais uma conversa de boteco, que a finalidade é ter um bate-papo descontraído, trazendo convidados que possam agregar a minha vida, a sua vida, a vida dos seguidores, né, que tem essa pessoa e que, de alguma maneira, uma sementezinha, uma frase, uma palavra possa impactar a sua vida. Um grande beijo e fica de olho aqui no canal que a sequência de lives do Conversa de Boteco ou outros temas, eu vou colocando aqui a postagem e eu estou fazendo um pequeno ajuste em função da mudança, né, de país aí que eu tive, que eu voltei para o Brasil. Então, peço aí um pouquinho de paciência para que a gente possa ajustar, né, esses horários e essas datas. Um grande beijo para todos vocês, uma ótima noite.